Boa tarde a todos e todas. Esse é mais um Fagulha Entrevistas, da editora Cia Fagulha, www.ciafagulha.com.br. Hoje, Fagulha Entrevista vai tratar de saúde, fisioterapia, com a Alessandra Cristina Biagi, professora doutora da FMABC. Alessandra Cristina Biagi é doutora e a Cia Fagulha convida para um bate-papo de saúde e fisioterapia com ela, fisioterapeuta, mestre e doutor em Ciências da Saúde, docente e coordenadora de estágio do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina do ABC, coordenadora do curso de pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva no Centro Universitário FMABC. Tem experiência na área de fisioterapia e terapia ocupacional, com ênfase em ortopedia e traumatologia, atuando principalmente nos seguintes temas: fisioterapia, prevenção, lesões e cinesioterapia. Esses são alguns dos livros encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951 198 357, e-mail editor@ciafagulha.com.br. Apoio à editora Cia Fagulha para novos cursos, vídeos, artigos e entrevistas, blog da Cia Fagulha, blogspot.com, e apoio financeiro, chave Pix, editora@ciafagulha.com.br. Boa tarde, muito obrigado, professora Alessandra, por aceitar nosso convite. Então, vamos começar a nossa conversa perguntando, professora, o que é a fisioterapia? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Agenor, para essa oportunidade da gente divulgar um pouquinho mais sobre a fisioterapia, né? Que mesmo sendo muito conhecida, e agora, após a pandemia, a gente está muito mais conhecido ainda, né, em algumas áreas, mas a fisioterapia ainda se torna um pouco obscura para algumas pessoas, né? O pessoal tem uma ideia um pouco errada da fisioterapia, mas ao longo da conversa a gente vai falar mais sobre isso, né? Então, gostaria de agradecer o convite. Agradecer o apoio da nossa faculdade também, do Centro Universitário, da Faculdade de Medicina do ABC, né, que me deu oportunidade profissional, já estou lá há alguns anos, né, desde 2007, estou lá na Faculdade de Medicina ABC, a minha carreira começou lá atrás, em 98, na UniABC, na época era São Caetano, depois mudou para Santo André, e depois eu fui para a Faculdade de Medicina ABC e estou lá até hoje. E venho construindo minha carreira com a parceria deles, então gostaria de agradecê-los também a oportunidade. Então, Agenor, vamos começar. O que é a fisioterapia, né? Porque o pessoal tem uma ideia tão errada disso, né? Acha que fisioterapia é massagem, né? E não é bem assim. Nessa época de pandemia, nós já percebemos que a fisioterapia atua de diversas formas, né? Então, para começar, a fisio é uma ciência, como toda a área da saúde, né? Que estuda, que reabilita, que previne lesões. Então, a gente atende desde o paciente, né, que aí é considerado paciente, que ficou internado e precisa de reabilitação, durante o período dessa internação, pacientes que fizeram cirurgias e precisam de fisioterapia no pós-cirúrgico, tanto parte ortopédica, neurológica, respiratória, né, oncológica, ou pacientes apenas de ambulatórios, que vêm para a gente com um pedido médico, passa por alguma questão, alguma dor, algum incômodo que ele sente, passa num ortopedista, num neurologista, num cardiopneumo, né? E eles vêm com um pedido médico para o ambulatório para fazer a sua reabilitação. Esse é o campo mais conhecido da fisioterapia, mas a gente atua muito no preventivo também, que eu acho que isso é uma tendência hoje em dia, até também por conta da pandemia, a gente toma um pouco mais de cuidado com posturas, com vícios, né, na hora de fazer alguma atividade de trabalho, carregar pesos, tal, e essa questão da pandemia também trouxe isso para nos ajudar, né, então a gente começa a pensar mais na prevenção, se bem que a cultura do brasileiro ainda não é essa, infelizmente, né, a cultura do brasileiro é essa, doeu um pouquinho, melhorei, tá tudo bem. Mas aí é que tá, doeu um pouquinho por quê? Né? Que incômodo foi esse? Vamos verificar para fazer um trabalho preventivo, para isso não piorar. Porque eu tenho uma dor em ombro, né? Aparece uma dor ali em ombro. E aí essa dor melhorou, eu não vou atrás, principalmente eu que tenho ficado muito no computador, né?
essa dor eu não vou atrás, melhorou no outro dia, daqui 3 dias aparece de novo, e isso vai piorando. Se eu fizer um trabalho preventivo, né, sabendo que eu vou ficar em determinadas posturas, eu vou carregar peso por determinado tempo, se eu fizer um trabalho de fortalecimento, de adequação postural, eu consigo prorrogar ou prolongar a minha melhora da biomecânica, da minha estrutura física, fazendo com que eu não precise de um tratamento, de uma reabilitação. Então, o trabalho da prevenção hoje é o nosso principal foco. Mas a gente precisa melhorar um pouco ainda a cultura da nossa população para que isso seja mais efetivo mesmo. E também podemos atuar em gestões, né? Gestões de postos de saúde, né? Tenho várias colegas trabalhando hoje em gestão de postos de saúde, gestão de serviços, né, que inclui postos de saúde, hospitais, a parte educacional, né, eu sou formada em fisioterapia lá em 95, em 98 eu comecei essa área, estou na assistencial ainda, né, desde então, mas em 98 eu comecei na área acadêmica, né, uma área de pesquisa, uma área de ensino, e estou até hoje, né, então a gente tem diversos campos aí para trabalhar na fisioterapia, tanto, então, na reabilitação, como na prevenção e como outros serviços administrativos também e educacionais. Ótimo. É, professora Alessandra, como se dá a formação do profissional da área, tanto na graduação quanto especialização? Certo. Na graduação, nós temos cursos com duração de 4 anos, tá? O curso da nossa faculdade, ele tem um total de 4.840 horas, ao longo de 4 anos, no período vespertino. Lá na FMABC, a gente oferece 2 turnos de curso. O vespertino, que tem esse total de 4.840, oferecido no período da tarde, e o estágio curricular no último ano, também no período da tarde. E também temos a oportunidade, para quem não consegue cursar à tarde, fazer o período noturno. O noturno também tem 4.840 horas, o curso é o mesmo, porém, ele é dividido em 5 anos, porque a carga horária do noturno é um pouco menor na semana. Como o pessoal trabalha, vem um pouco mais cansado, a gente não consegue dar 6 horas aula aulas no período da noite. Então, a gente diminuiu o período de aula, eles começam às 18h40, acaba 22h20 ou 23, dependendo do dia da semana, e aí a gente estendeu um ano para completar a carga horária total. E o estágio do período noturno acontece de manhã, no matutino, né? Porque no noturno a gente não tem ambulatórios, teria só a parte de internação. Então, a gente não consegue fazer os estágios no período noturno, então os alunos sabem já, quando eles fazem a matrícula, que no último ano eles vão ter que se programar para estar de manhã na faculdade fazendo os estágios. Então, na graduação, cursos de 4 anos, com 4.840 horas. Existe uma variação, né, nessa carga horária de curso para curso, mas não foge muito disso, tá? A gente está um pouco além do que o MEC exige, porque a gente tem umas disciplinas que são diferenciais, estágios, inclusive, que nem toda instituição oferece, nós oferecemos, né? Estágio com piscinas, estágio no esporte, tem muita instituição ainda que não oferece oncologia, né? E nós temos essas especialidades, então o nosso curso ultrapassa um pouquinho a quantidade de horas mínima, um pouquinho não, razoavelmente, mas a gente dá uma boa formação para esses alunos. E na pós-graduação, assim que o aluno finaliza o curso de graduação, muitos deles prestam provas de residência, né? E a gente tem, assim, um índice de aprovação muito grande. No ano passado, nós tivemos em torno de 92% dos alunos aprovados nas residências, né? Residências da ACD, do Sírio-Libanês, do HC, né? Do HCOR. Então, assim, as melhores residências têm os nossos, a Santa Casa, né? Para quem vai para a ortopedia, os nossos alunos têm um número muito grande de aprovação. E aí, se ele quer dar continuidade após a residência, ele pode entrar numa pós-graduação, né? Ou ele pode não fazer a residência e ir direto para pós, tá? A gente indica as duas coisas, na verdade, porque quanto mais melhor, né? Ele vai complementar, uma coisa vai complementando a outra, mas existem aqueles alunos também que querem ir para a área de pesquisa. Esses que querem ir para a área de pesquisa, eles vão direto para um mestrado, normalmente, né? Então, eles têm um projeto de pesquisa já vindo na graduação, a gente trabalha com iniciações científicas durante o período de curso,
Então, desde o primeiro ano, a gente explica para o aluno que a pesquisa científica, como que ela deve ser feita, existe um núcleo na faculdade que dá esse apoio, e nós, professores do curso, somos orientadores dessas pesquisas. Eles podem ou não ganhar bolsa do governo para fazer essas pesquisas, né, de iniciação. Muitos acabam fazendo porque eles gostam, né, nem pela bolsa, mas porque eles gostam mesmo, porque a bolsa é bem concorrida. E aí eles dão seguimento a esses trabalhos de pesquisa num projeto de mestrado. Né? E aí do mestrado vai para o doutorado. O que não pode acontecer é pular da graduação para o doutorado direto. Ele pode pular após, mas não pode pular o mestrado. Né? E aí vai depender do interesse de cada pessoa, a área que ele quer seguir. Né? Existem provas também de classificação no site COFITO, no site não, na instituição COFITO, que é o nosso Conselho Federal de Fisioterapia. A gente tem o CREFITO, que é o regional, né? Que é a nossa licença para trabalhar. E o COFITO, que é uma instituição federal, ele promove provas de tempos em tempos de especialidades. Então, para você ter o título de especialista, você tem que fazer essa prova do COFITO, é uma prova bem puxada, né? E aí, concluindo, tirando uma nota mínima, uma nota de corte, como se fosse um vestibular, você tem que entregar todos os seus títulos, todos os certificados que você tem ao longo da vida, eles vão vão computar uma pontuação, e aí, dependendo, você sai especialista. Então, mesmo que a pessoa saia da faculdade, faça uma pós em ortopedia, não quer dizer que ela é especialista em ortopedia, ela só fez uma pós. Né? Para ser especialista reconhecido tem que ter esse título. É como na medicina, né? Ele vai fazer a residência em dermatologia e aí ele entra como especialidade, faz a prova e entra como especialidade da dermatologia. Esqueci de falar, uma das áreas da físio também é a dermato, que está em bastante ascensão. Se eu tenho uma dor, eu preciso de um encaminhamento médico ou posso procurar diretamente, de forma espontânea, o profissional fisioterapeuta? Pode procurar sim. A gente só tem um problema burocrático e financeiro nessa história. Quando o paciente tem convênio, claro, ele quer usufruir do convênio que ele paga ali a duras penas todo mês, né? E para que o fisioterapeuta receba as consultas, ele precisa de um pedido médico, porque o convênio não paga, infelizmente, só com a avaliação fisioterapêutica. Então, se você me procurar espontaneamente, eu posso te avaliar e nós vamos trabalhar de maneira particular ou com sistema de reembolso, né? O particular não deixa de ser um sistema de reembolso. Eu vou emitir uma nota fiscal para você e você vai até o seu convênio médico e pede o reembolso. Tem convênio que reembolsa 80%, 50%, 30%, né? E tem convênio que não reembolsa, que ele permite apenas que você faça na rede credenciada deles. Para fazer na rede credenciada, aí você tem que passar, sim, no médico e pegar uma guia, um encaminhamento para a fisioterapia. Então, o problema maior está aí, nessa burocracia. Para que o fisioterapeuta receba suas consultas, os seus atendimentos, ele precisa estar credenciado ao convênio, claro, né? E precisa de um encaminhamento médico. No caso de não ser pelo convênio, ou se o paciente pede o reembolso, né, para o convênio, aí, sem problema nenhum, você pode vir espontaneamente. Por quê? Durante esses 4 anos de curso, os alunos vão adquirindo e são orientados a avaliar os pacientes de diversas formas, né? Então, a gente tem os testes para confirmar as patologias que há suspeita, né? Então, no dia da avaliação, nós fazemos uma série de perguntas para os pacientes e, em cima dessas perguntas, a gente vai direcionando a patologia, como o médico faz também, né? Pelas queixas, a gente já tem ideia do que pode ser. E aí nós vamos relembrar aqueles testes clínicos, né? Aqueles testes que foram ensinados em sala de aula para confirmar o diagnóstico. Só que a gente tem um outro entrave, que é o exame, né? Pedir exames complementares. O fisioterapeuta pode pedir exames? Pode, já é reconhecido o pedido de exames pelo fisioterapeuta. Porém, temos de novo o entrave do convênio. Não aceitam carimbo de fisioterapeuta, o convênio não paga. Então, tudo está atrelado a isso, né? Mas nós podemos pedir, nós temos o conhecimento para fazer a avaliação desses exames, tá? E fazer discussões de caso com os médicos, se for necessário. Mas dá sim para a gente fazer esse caminho direto fisioterapia e paciente. Certo. E no hospital público, por exemplo, você está no Mário Covas, não é isso?
Isso. O que a pessoa precisa fazer para ser atendida nessa instituição? Então, hoje em dia, os hospitais públicos, em geral, são administrados pelo sistema CROSS, tá? É um sistema que integra todos os hospitais públicos. E aí, de acordo com esse sistema, a gente vai verificar a condição de vagas, né? Então, o Mário Covas, por exemplo, como vários hospitais públicos de grande porte, eles não são mais porta aberta. O que é porta aberta? Ah, eu quero passar no ortopedista X. Não, você não pode, né? O Mário Covas e esses outros hospitais, eles recebem encaminhamento dos postos de saúde ou de hospitais menores, tá? Então, ou UPAs. O que acontece? Se você precisa de um atendimento médico, você vai num posto de saúde próximo à sua casa ou num hospital menor perto da sua casa, pode até passar pela emergência, se for o caso, passa pelo médico e lá ele vai falar, olha, eu vou te encaminhar para fazer fisioterapia no lugar X. Aí ele entra no sistema, o X não tem vaga, então ele vai mandar para o Y. Né? Então, é o sistema CROSS que direciona esses pacientes. Antigamente, sim, existia essa possibilidade, mas devido ao número de atendimentos, isso não existe mais no sistema público, não é o Mário Covas, é o sistema público. Então, hoje, se o paciente não for cadastrado no hospital, não tiver o número de inscrição do hospital, que a gente chama de SAMI, ele não pode ser atendido. Quando o paciente já é paciente do hospital, quando a pessoa já é paciente do hospital, eu só vou precisar realmente da guia de encaminhamento, né, por conta do serviço burocrático, né, do SUS pagar o hospital pelos atendimentos. Então, eu preciso da guia de encaminhamento, existe uma lista de espera, e assim que houver a vaga, é coisa de 10, 15 dias, não demora muito, a nossa lista é muito rotativa, a gente tem bastante profissional, a gente consegue atender o paciente rapidinho, até porque o perfil do Mário Covas é um hospital de alta complexidade, então são cirurgias que são feitas ali que precisam de atendimento rápido, então a gente não pode deixar o paciente muito tempo na fila, senão ele perde funcionalidade. Então, é uma coisa que tem que ser bem rápida para a gente lá. E se a pessoa não tem esse número SAM, ela tem como obter ou só se for encaminhada? Só através do sistema CROSS. Aí talvez não seja encaminhada para o Mário Covas, talvez ela vá para outro hospital da região, né? São Bernardo ou Mauá, né? Então ele vai para outro hospital da região. Ninguém vai mandar lá para a Zona Norte, claro que não. O sistema ele vai verificar o domicílio, né? Mas corre-se o risco? Corre, mas a chance é muito pequena. Certo. Então, aqui a nossa audiência já está Eu vi que tem direcionando. umas perguntinhas aí. A Luísa pergunta: quais exames podem ser solicitados pelo fisioterapeuta? Raio-X. Por enquanto, apenas raio-X. Raio-X. E ela acrescenta: quais exames o fisioterapeuta aprende a interpretar? Isso é ensinado na faculdade ou precisa fazer um curso ou pós à parte? Na nossa grade, não é obrigatório, tá? Não é uma disciplina obrigatória do curso, mas na grade do nosso curso nós temos a disciplina de exames complementares. Porém, a carga horária é pequena em relação a tudo que eles aprendem. Então, eles aprendem o básico. No estágio, a gente costuma sentar com o aluno, abrir o sistema, mostrar o raio-x, fazer a discussão para que eles aprendam mais e complementem aquilo de sala de aula. Mas é importante sempre sim um cursinho extracurricular para ou a experiência mesmo que vai mostrando para a gente participar de discussões de caso, e aí a gente vai aprendendo mais, mas só o que sai da faculdade é bem pouco. Apesar de ter em grade e tudo, mas é pouco. Quais são os recursos terapêuticos da fisioterapia, Alessandra? Nossa, temos muitas coisas. Vamos começar falando de eletrotermo e fototerapia, que é o mais conhecido, né? A eletrotermo e foto, a primeira coisa quando se fala em fisioterapia que a grande população conhece é o choquinho, né? O choquinho é aquele aparelho que tira a dor, mas calma, ele tira a dor se ele for aplicado da maneira certa. Eu não sei se vocês aqui que estão acompanhando já viram a aplicação de um choquinho, de um TENS, né? O TENS, ele tem parâmetros, ele tem frequência, ele tem pulso, ele tem tempo, ele tem intensidade. Se eu não regular isso de acordo com a dor que o paciente me apresenta, ele vai causar, sim, uma diminuição da dor, uma analgesia local por alguns minutos. Eu desligo o aparelho, dá meia hora, acabou o efeito do aparelho, tá? Então, se eu não conseguir associar a característica da dor, aguda ou crônica,
com os parâmetros corretos do aparelho e o tempo, que é muito importante. A gente vê por aí em muitas clínicas que é a minha briga eterna com os alunos, e eu falo, não faça isso, eu estou te ensinando o que é certo, né? 15 minutos, 10 minutos de aplicação. Isso está completamente errado. Para que essa informação da corrente elétrica chegue ao sistema nervoso central e volte à resposta de analgesia, eu preciso de meia hora, no mínimo. Então, quando a gente faz menos do que isso, acontece o que eu acabei de falar. Desliga o aparelho, dá uns minutos, volta a doer. Porque enquanto ele está funcionando, ele está estimulando, mas a resposta não perdura. Para a resposta perdurar e eu ter uma intensificação do resultado, eu preciso ter a aula e saber fazer certo. Não é só ligar e desligar botões. Isso qualquer pessoa treinada pode fazer, né? Mas a gente tem que saber o que fazer e como, por que está fazendo. Então, o choquinho é um dos recursos, mas a gente tem o ultrassom, que é um agente anti-inflamatório. A gente tem o laser, que também, além de anti-inflamatório, ele é reparador tecidual. Lá nas antigas, ondas curtas, que eu acho que muita gente conhece, mas a gente já nem tem usado tanto, caiu aí um pouco o uso do ondas curtas, mas tem micro-ondas. O infravermelho é aquela luz quentinha que todo mundo gosta, toda vozinha adora um choquinho com infravermelho, né? Porque é gostosinho, é quentinho, mas o efeito terapêutico dele é muito reduzido. Então, a gente substitui por outras coisas que deem efeito mais rápido, por exemplo, o ultrassom, que substitui muito bem, e a aplicação é um intervalo menor de tempo. Além da eletrotermofoto, claro que tem as correntes excitomotoras que vão ajudar no fortalecimento pós-cirúrgico, né? Mas a gente não pode deixar o paciente dependente de fazer trabalho muscular com corrente. É igual a mulherada antigamente na estética, ninguém queria ir para academia, queria fazer o choquinho que aparecia na televisão lá, que ficava a barriguinha tremendo. Resolve? Não, porque tem todo esse esquema, frequência, pulso, que tipo de fibra muscular a gente vai atingir, né? Então, tem um descanso para não dar fadiga muscular. Então, tem todo um conhecimento em cima. Não é só comprar o aparelhinho lá, determinadas lojinhas, né? Que eu não vou citar o nome, compra lá o aparelho, coloca no abdômen e acha que vai sair com o abdômen trincado em janeiro na praia. Não é bem assim que funciona, né? Então, tem todo um conhecimento em cima disso. Então, essas correntes são ótimas, desde que a gente saiba aplicar. Tanto é que a gente usa isso nos pós-operatórios de cruzado, né, de joelho. A gente usa primeiro mês, um mês e meio, para que potencialize a ação muscular. Porque muitas vezes só o exercício ativo, ele não funciona nesse momento. Então, eu preciso de alguma coisa que acorde a musculatura para que esse paciente desenvolva melhor. Além dessas técnicas, né, de eletrotermo e foto, a gente tem a piscina terapêutica, né, que tem aí os benefícios da água. A gente tem a parte neurológica, né, que a gente trabalha muito com a parte manual, não só na neuro, mas na orto, né, em todas as áreas a gente trabalha muito com mobilizações manuais, e aí tem diversas técnicas. Tem o RPG, tem o Pilates, né, que a gente trabalha bastante, técnicas de mobilização articular para melhorar a amplitude, a cinesioterapia, que é a parte de exercícios, que é a minha área mais fofinha, né, porque é onde a gente vê mais resultado. Eu faço todo o recurso de aparelho. Se eu não fizer um exercício para fortalecer, eu não equilibro aquela musculatura. E aí o paciente fez 10 sessões, sai lindo. Daqui 15 dias ele volta, porque o músculo não ficou forte o suficiente, e aí ele volta porque ele precisa de um reforço muscular. Aí eu tenho que começar tudo do zero, né? Já que você falou de reforço muscular, vamos para uma situação bem prática. Certo. Eu vou à feira e vou levar 15, 20 quilos de frutas, legumes, etc., na sacola. Ou então vou pegar um botijão de gás. O que eu preciso fazer para não me arrepender dessa coisa tão prosaica que são essas atividades cotidianas? Conheço bem essas histórias, viu, Agenor? Na questão do carregar peso, procurar sempre dividir o peso entre os membros, nunca carregar de um lado só. De preferência, não carregar e utilizar um carrinho de apoio. Lembra daquele velho carrinho de feira que a mãe usava lá atrás, né? A avó? Acho que nem mãe mais usava o carrinho, mas a avó com certeza, né? Então, colocar a compra em algum local que distribua melhor o peso para você poder carregar. Com relação ao botijão de gás, a mesma coisa, ter uma superfície de apoio que tenha rodinhas para que você consiga fazer menos peso, né? Hoje em dia, né, para quem mora em condomínio, vê muito isso. Claro que condomínio não existe mais botijão de gás, né? Nem pode por conta da segurança,
mas quando eles vão fazer alguma entrega de móveis, alguma coisa pesada, sempre tem um carrinho à disposição para não ter que carregar de mau jeito, isso faz muito parte da ergonomia. Né? Então, sempre dividir a carga, isso é muito importante. E esses dias eu vi uma postagem, já tem um tempinho, né, que eu carrego todas as sacolas juntas, nem que meu braço caia, mas eu não vou fazer 2 viagens. Não sei se vocês já viram isso nas redes sociais, né? Às vezes eu faço isso, eu vou ser sincera, mas depois, gente, eu pago o preço. Porque dá aquela preguiça, né? Principalmente aquele dia que você trabalhou o dia inteiro, você fala, ai, vou subir, vou descer, não vou, levo tudo. A gente paga o preço. Então, o ideal é que a gente faça, sim, 2 viagens ou 3, se necessárias, nunca carregue um peso além daquilo que você suporta, principalmente se você está em tratamento, está fazendo alguma coisa, você ainda não está completamente, com a biomecânica completamente boa, então a gente precisa dar um tempinho para essa musculatura responder, né? Então, sobrecarregar as estruturas não é o caminho mesmo. Ó, Edu Araújo pergunta, como era o método das ondas curtas? Ondas curtas era um equipamento relativamente grande, ele parecia, vamos dizer assim, um fogão um pouco menor, tá? Um fogãozinho de 4 bocas, um pouco menor, com 2 cabos e 2 placas no final do cabo de feltro. E aí, através do sistema de corrente elétrica e calor, né, e termoterapia, você tinha a aplicação, posicionava essas placas na região que o paciente tem a queixa. Então, por exemplo, uma dor no joelho, eu colocaria uma placa, sem fazer sanduíche, porque antigamente o pessoal fazia isso, né? Ele colocava uma placa embaixo do joelho, punha a perna do paciente, punha outra placa em cima e virava um sanduíche. Né? E isso não é o ideal. Existe ainda essa aplicação, mas não é o ideal. Normalmente a gente faz aplicações paralelas, então a gente coloca uma placa na panturrilha e a outra placa na coxa. Ah, mas meu problema é no joelho, mas o joelho está aqui. E essa corrente elétrica com calor, ela vai ficar na circulação sanguínea para que você tenha o efeito potencializado. Quando a gente faz a técnica sanduíche, você concentra muito calor nessa região e, inclusive, você pode prejudicar e, às vezes, até necrosar a região, piorar a situação do paciente. Ok. Eu acrescento ao Eduardo, sobre levar peso. É muito comum ver crianças levando livros didáticos nada leves na mochila. Quais efeitos isso tem a longo prazo? Nós já fizemos alguns estudos, tanto na outra faculdade quanto nessa, com relação a essa questão das mochilas. Algumas escolas, graças a Deus, estão adquirindo o uso de armários, né? Isso tem um custo, infelizmente, né? Nas particulares, os meus filhos passaram por isso já, e passam ainda. Então, a gente consegue distribuir um pouco desse peso nos armários. Então, a criança vai e volta apenas com aquilo que ele precisa para fazer a lição de casa, né? As atividades de casa. Mas quando não tem jeito e a criança tem que carregar tudo de uma vez, a orientação que nós damos é sempre distribuir a mochila com as 2 alças nas costas, né? Tentar não inclinar o corpo muito à frente, manter a coluna reta com as 2 alças. Na prática, a gente sabe que é difícil, porque dá o sinal, a molecada sai correndo, põe de um lado só, às vezes vai com a mochila aberta, caindo coisa pelo caminho, né? Então, mas a orientação é muito importante. Esse trabalho de orientação, e inclusive algumas escolas já têm fisioterapeutas fazendo essa consultoria e orientando essas crianças a melhorar o carregar desse material. O ideal é, lembra lá atrás, a gente tinha uma grade de horário. Na segunda eu tenho matemática, física, química, português. Então, quando você compra o seu material escolar, a mãe orientando essa criança e depois futuramente esse adolescente fazendo isso sozinho, é pegar essa grade e falar assim, quais são os dias que as matérias estão agrupadas? E aí eu pego um caderno e coloco todas as matérias, porque aí na segunda eu levo um caderno e 2 apostilas, por exemplo, ou uma apostila. Agora, se fizer um caderno para cada matéria, levar a apostila de cada matéria, não tem coluna que aguente, né? Então é uma questão organizacional. Antigamente isso era muito fácil, hoje a gente presta esse serviço, a gente faz esse serviço de orientação para quê? Porque a vida é tão corrida que às vezes pai e mãe não tem tempo para parar para organizar isso, e a criança não tem essa noção, né? Que vai machucar, porque hoje ele está super disposto, com uma musculatura boa, e isso no crescimento vai causar escoliose, vai causar tendinites, né? E futuramente esse adolescente ou esse adulto pode ter problemas sérios de coluna, hérnias discais, por conta dessa alteração e dessa falta de orientação. Luísa pergunta, o uso constante da tecnologia
traz prejuízos osteomusculares? Não. O uso inadequado, sim. Tá? Então, se a gente fizer de forma errada, como eu expliquei agora, do ondas curtas, por um período prolongado, aí sim a gente pode ter problema, sim, de metabolismo ósseo, tá? Tendinoso, ligamentar, você pode ter consequências corporais por conta da inadequação, do mal feito. Mas fazer certo, sem problema nenhum. O que a gente costuma fazer é, se a gente vai usar um recurso, a gente usa o recurso por 10, às vezes até 15 sessões, se o paciente ficar mais tempo com a gente. Suspende por 2 semanas para ver o corpo reagir a isso, né? Porque o seu corpo precisa responder ao tratamento. Então, a gente suspende a tecnologia só para observar as respostas. Se ele voltar ao que era, sinal que ainda não está bom, então eu tenho que permanecer por mais algum tempo. Agora, se melhorou, é exercício dali para frente, não tem por que mais ficar usando esse tipo de tecnologia. Mas mal não faz. A exposição de forma correta, não. Tá tudo certinho, é só saber fazer. Ok. Situações emocionais desgastantes podem provocar dores no corpo, Alessandro? E como quando a gente tem um estresse muito grande, a gente pode notar isso na população, pode notar isso na rua, né? É engraçado, eu conversei essa semana com o pessoal dando aula, a partir de certo momento da faculdade, você sai na rua, você sai olhando a postura, você sai olhando a face da pessoa, né? Você está na praia, você vê aquele joelho mais para dentro, mais para fora, né? E isso é engraçado que a gente vem notando cada vez mais, ainda mais nesses tempos, né? De muito estresse, de medo, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vem notando as pessoas cada vez mais com a postura fechada, né? Com os ombros para frente, cabeça inclinada à frente, e isso também eu associo não só ao fator emocional, mas ao uso dessa coisa aqui, né, do celular. Da gente ficar muito nessa posição e ficar só centrado. E muita gente na rua quase é atropelado, e tem casos que a gente sabe que vão atravessar a rua mexendo no celular, não olha para frente. Tem gente que bate, tropeça, porque está olhando para o celular. Mas voltando à questão emocional, depois a gente fala dessa parte postural. Na questão emocional, sim. Existem patologias, a fibromialgia é uma patologia dessas, que é uma patologia extremamente emocional, tá? Então, o paciente tem uma dor crônica, por exemplo, uma hérnia discal, essa dor crônica acompanha por anos e ele vai tensionando, dor crônica é aquela que a gente tem há muito tempo, né? E aí essa dor acompanha esse paciente por muito tempo e esse corpo começa a reagir a essa dor. Reage como? Protegendo essa musculatura. Então, os músculos começam a se encurtar, fazendo nódulos, criando nódulos de contratura, que a gente chama de ponto gatilho. E aí, quanto mais pontos gatilhos o paciente apresenta, mais dor ao movimento ele vai ter pelo corpo. E aí, a fibromialgia vai se instalando. Por quê? A fibromialgia, ela tem essa característica dos nódulos, mas ela tem uma característica de não deixar o paciente relaxar. Tudo incomoda. A minha blusa no meu ombro incomoda. Eu vou deitar, o lençol incomoda. O travesseiro não pode ser baixo, não pode ser alto, não pode ser médio, né? Não existe nada confortável. E esse paciente começa a entrar num estado de irritabilidade, né? Então, ele não consegue entrar naquele estágio mais profundo do sono, ele não relaxa a musculatura, a dor aumenta e isso vai virando uma bola de neve. E é aí que a gente entra para quebrar esse ciclo, né? Porque senão o paciente não melhora. E aí, na questão emocional, ele começa a ficar incapaz para algumas coisas. Dei o exemplo da fibro, mas tem muitas outras patologias, né? Que são emocionais e que alteram a nossa postura, que alteram o nosso bom humor, a nossa dor. E aí, se esse paciente não tem um estado de relaxamento, tudo que ele vai fazer dói. Eu já tive pacientes que não conseguiam cortar um filé de frango, né? Na hora do almoço. Então, eu tive que encaminhar para Nutri, enquanto a gente não conseguia melhorar esse sistema musculoesquelético, eu encaminhei para nutricionista para ela adequar a alimentação dessa pessoa com alimentos mais macios, para que ela não sofresse com filé de frango, que é uma coisa simples, né, de partir ali no prato. Então, tem coisas simples do dia a dia que o paciente não consegue mais fazer. E isso faz com que a qualidade de vida desse paciente caia, o emocional dele fica horrível e vai virando uma bola, né? Cada vez mais nervoso, mais estressado, porque a dor não melhora, ninguém consegue resolver o problema dele. A incapacidade vem, musculoesquelética vem, às vezes ele precisa se afastar do trabalho, diminuir salário,
diminui salário, a conta está lá para pagar, o estresse aumenta, então vai virando sempre uma bola de neve. Então tem sim, e muito, a questão emocional tem muito a ver com o nosso corpo. Inclusive tem vários livros aí, né? Se vocês forem procurar, acho que não cabe aqui eu ficar indicando, mas existem várias literaturas que falam sobre essa postura corporal e a psicossomática, né? A questão da dor e trabalhar uma melhor postura do corpo para que melhore, inclusive, essa questão somática. Ainda Respondi sobre o que você me perguntou? Viajei tanto aqui. Ainda sobre a fibromialgia, a Daniele pergunta quais as abordagens atuais da fisioterapia no cotidiano e no tratamento em ambulatório para a fibromialgia. Ainda existe muito estudo, né? Quem é da fisioterapia, quem é da área da saúde, tem acesso às bibliotecas, né? Hoje virtuais, claro, né? A gente tem um sistema aí muito eficaz para isso, mas existe uma biblioteca virtual chamada Pedro. Essa biblioteca, inclusive, ela pode ser acessada por pacientes, tá? Para ver o que tem de mais moderno aí nos tratamentos. Qual que é a abordagem que a gente usa muito hoje? Cinesioterapia. Tá? Hoje se preconiza exercícios aeróbicos, tá, para esses pacientes, porque eles precisam de oxigenação nesses tecidos para que o tecido possa relaxar. E isso é fisiologia, né? Quanto mais oxigenação eu tenho no meu tecido, mais nutrição eu tenho, mais sangue chega e o meu músculo consegue relaxar. Ah, Alessandra, você está falando isso, mas se o paciente está com dor, ele não consegue fazer. Aí a gente faz uso de técnicas de liberação miofacial. Então, aí são técnicas específicas nos pontos para liberar esse ponto. Podemos usar um laser para dor, pode-se usar ultrassom, às vezes até a crioterapia. Porém, os estudos estão falando mais novos, estão falando mais em laser, ultrassom, técnicas manuais para relaxamento e a cinesioterapia para fortalecimento e oxigenação dos tecidos. Aquela pergunta anterior que a Luísa fez sobre o uso constante de tecnologia, se podia causar prejuízos musculares, Entendi era errado. sobre celular, computador e tablet, e não Luísa, aparelho. me perdoe, eu entendi errado. Eu estava tão focada lá na eletroterapia que eu entendi errado. Mas, sem dúvida, o uso exagerado e errado das tecnologias, sim, causam muito problema, que é o exemplo que eu dei, né, do celular. E uma coisa que eu sempre falo, e falei disso semana passada numa aula, coluna cervical, gente. Não tem veneno maior para nossa cervical do que deitar no sofá. É uma delícia, concordo. Sofá, o sono do sofá é o melhor do mundo. A hora que você sai do sofá, parece que o sono acabou, não é? Mas, na verdade, o braço do sofá, a hora que você deita e fica no braço do sofá nessa posição, você permite que se faça uma retificação da coluna cervical. A nossa cervical, ela tem uma curvatura. Quando a gente olha de lado, ela tem uma curvatura. E essa curvatura, ela tem dentro, né, da nossa cervical, eu tenho os corpos vertebrais e entre eles os discos intervertebrais. E quando eu tenho essa curvatura, a parte anterior do disco é um pouquinho mais larga que a parte posterior para permitir essa curvatura, certo? Quando eu deito com retificação, seja no braço do sofá, na nossa cama com o celular na mão, né? Ou lendo um livro, tá? Sempre, se você não tiver aquele triângulo de posicionamento, onde você pode se recostar sem fazer esse movimento, você vai futuramente desenvolver, sim, uma retificação com futuras hérnias discais, com osteoartrose e talvez um desgaste tão importante que leve a uma prótese. E isso não só para cervical, para qualquer estrutura. Uso de telefone, isso é um pouco mais antigamente, hoje com Viva Voz a gente usa menos, mas antigamente se fazia muito isso, né? Então pensa nessa musculatura, né? Na musculatura aqui do ombro, além da cervical torta, eu também trabalho esse trapézio aqui, que é essa musculatura, em excesso, né? Em contração excessiva o dia todo. Então, esse excesso, que são as DORTs, antigamente eram as LER, lesão por esforço repetitivo, hoje são classificadas de distúrbio músculo-esquelético relacionado ao trabalho. Nem sempre é o trabalho, porque às vezes não é o trabalho do adolescente ficar no celular, mas a má postura, o videogame, né? Quantas tendinites eu tenho atendido de punho por conta de videogame, de joystick, né? Então, esse excesso de tecnologia, sim, quando mal posicionado, ou até uma boa posição, porém por um período prolongado, é ruim,
tá? Então tem que dosar as duas coisas, posicionamento e tempo. Não basta só a posição ser boa. Tá. O Eduardo ele comenta sobre uma resposta anterior sua. Isso explica como os jovens dos esportes fazem exercícios, pois utilizam a tecnologia de forma muito mais dedicada do que o normal. Sim. Daniele pergunta sobre a abordagem fisioterapêutica em mindfulness. O quanto é eficaz ou importante atualmente no tratamento fisioterápico e quanto é difundido como prática fisioterápica? Bem pouco, né? É uma técnica não tão reconhecida, né? A gente tem pouquíssimos estudos a respeito da técnica. Então, enquanto a gente não tem, principalmente a gente dentro da faculdade, né? A gente preconiza as evidências científicas, né? Então, a gente não pode atender o paciente pelo que a gente tem de experiência, né? Eu não vou falar agora quanto tempo eu tenho de experiência, mas eu já contei quanto tempo eu tenho de formada, então é só fazer a conta rápida aí, né? Nesse período todo, eu já vi muita coisa funcionar e muita coisa não. Porém, a gente não pode se basear naquilo que a gente vê. A gente tem sempre que se basear no estudo científico. E essa é uma conversa para horas, né? Mediante tudo que vem acontecendo no nosso país, né? Então, a evidência científica sempre tem que ser levada à frente de tudo isso. Ah, é uma técnica nova, ainda não tem evidência científica? Então, vamos trabalhar para ter. Vamos montar grupos de pacientes, ver o que já tem publicado de teoria, para a gente se embasar, claro, e montar grupos de pacientes fazendo trabalhos sempre cadastrados em comitês de ética, porque a gente não pode fazer nenhum tipo de pesquisa sem estar cadastrado em um comitê, né? Isso é ilegal, e é passível de processos, tá? E tem mesmo, viu, gente? Tem muito, né? Trabalho de conclusão de curso tem que passar pelo comitê de ética, porque senão vocês estão perdidos, né? Então, enfim, montar grupos de pesquisas, fazer um grupo de pesquisa com a técnica e o outro grupo com a técnica, mais alguma coisa que já esteja estabelecida. Até porque o comitê de ética não permite que a gente faça técnicas novas, separe uma população em dois grupos. Um vai fazer a técnica nova e o outro vai fazer nada. Não, não pode. O outro tem que fazer alguma coisa já estabelecida. Então, o que eu sempre oriento, a estabelecida mais a nova, e o outro só a nova para ver qual é o resultado das duas. Porque senão eu não vou saber o que resolve, se é a nova ou se é a outra. Então, a gente sempre compara as duas coisas. Então, para eu falar para você hoje, é usado, não é usado? Não é. Tá? Ele é usado, mas sem evidências científicas. A gente precisa muito mais evidência para poder falar, olha, aluno, usa assim que é bom. Tá? Então, é aquilo que eu falei, existem acessos que a gente tem aí, as bibliotecas, onde a gente pode ver mais claramente esse uso dessas técnicas, certo? A Luísa pergunta, na oncologia, existe alguma contraindicação dos recursos terapêuticos, como laser, ultrassom, TENS, etc.? Não. Antigamente falava-se do laser, né? Que existia uma contraindicação, mas já vieram muitos estudos, isso caiu por terra, então hoje pode-se sim utilizar, tem muitos estudos, inclusive a gente publicou um estudo num congresso há pouco tempo, eu e a professora Amanda, acho que a Luísa deve conhecer, né? A professora Amanda da Onco, eu, a professora Amanda, a professora Cláudia e alguns alunos publicamos um estudo do uso do laser na redução do linfedema pós-mastectomia, né? Então, pode-se usar sem problema nenhum. A única coisa é aquilo que eu falei, sempre a coerência entre os parâmetros do equipamento para aquele caso de paciente, né? Cada caso a gente aplica de uma forma. Ok, eu achou muito legal isso, então. É, e é mesmo, Alessandra, mais um recurso, né? sim, claro. Alessandra, com a pandemia de Covid-19, nós tivemos um aumento do sedentarismo com trabalho remoto. Em que medida isso repercutiu na incidência de problemas posturais? Muito. Enfim, qual a importância da físio na Covid? Muito, incidiu demais, né? Porque nós, como outras coisas, nós não tínhamos essa cultura do trabalho remoto. Pouquíssimas empresas faziam isso. E além do trabalho, o estudante, né? E a casa, muitas vezes, não está preparada para receber esse tipo de coisa, né? Na sexta-feira, nós estávamos atendendo vocês no hospital. Na segunda, eu tive que me virar, né? Então, assim, eu não tinha mais a minha sala, eu não tinha mais o meu computador, o meu notebook não era o melhor do mundo, porque eu quase não usava, eu tinha meu recurso, né? Então,
esse tipo de trabalho fez que a gente desse jeitinho na vida, coisa que o brasileiro sabe fazer, né? Mas tem jeitinho que é difícil, né? No dia, 2, 3 vezes na semana é uma coisa, agora todo dia, por um período prolongado, o negócio é bem diferente, né? Então a gente começou sentado na mesa da cozinha, sentado lá na sala de jantar, e aí aos poucos, não, isso vai passar, daqui 15 dias está tudo bem. Não. Daqui um mês? Não. 6 meses? Não. Um ano, volta tudo a estaca zero, né? Quando em março desse ano a gente voltou a estaca zero, eu desacreditei. Porque eu falei, eu vou desmontar aquela mesinha que está no meu quarto, porque eu comecei na sala, não tinha privacidade e vim para o meu quarto, que é onde eu fico hoje, né? Então, muitas pessoas fizeram isso, outros não têm espaço e tiveram que ficar na cozinha. Então, muitas vezes a gente está dando aula, a gente vê gente passando atrás, né? Quando eu faço teleatendimento, às vezes eu não posso ficar no meu quarto, eu preciso me deslocar. E aí tem o pessoal que acha que está na Globo, passando atrás, sabe? Eu brinco. Vocês não estão na Globo, gente, eu estou só fazendo um teleatendimento, não precisa ficar olhando para cá, né? Então, eu brinco com isso. Mas essa questão do jeitinho fez com que a gente pegasse uma cadeira qualquer, numa altura de mesa qualquer, um notebook ou um computador, né, um monitor, que tem em casa, porque a gente teve que dar jeito, e muitos nem isso, muitos dependeram de celular, que nem tanta tecnologia, eu posso ter esse, mas nem todo mundo pode, e nem tem tanta tecnologia assim, e tem que assistir aula aqui, né? Professores tiveram que se adaptar e ir atrás de computadores, porque pelo celular, infelizmente, a gente não consegue todos os recursos que um computador permite, né? Então, nós tivemos que ir atrás. Eu comprei um notebook novo nesse período para poder me adequar às condições, mas nem todo mundo tem esse privilégio, né, de poder fazer isso. Com relação ao mobiliário, também adequei, mas é o que eu falo, questões financeiras, nem todo mundo, e conhecimento, tem esse conhecimento. Então, a gente promoveu bastante trabalho nesse período de orientação, de conscientização, fizemos pesquisas de TCC em relação a isso, fazendo devolutivas, como que deve ser a altura do seu monitor para melhorar a sua postura. Se o monitor estiver muito baixo, se a mesa for muito baixa e você ficar assim, depois de 2 horas, isso aqui está tudo formigando, você não consegue nem mexer o pescoço, no outro dia você está com torcicolo, né? Se a cadeira for muito alta, você também vai ficar nessa postura. A altura dos joelhos e quadril, quando você estiver sentado trabalhando, pés totalmente apoiado no chão, joelho e quadril, eles têm que estar na mesma altura. Eu não posso estar com o joelho mais baixo nem com o joelho mais alto. A altura ideal da cadeira é quando o meu joelho e meu quadril estão alinhados, estão na mesma direção, tá? Então, 90 graus de flexão de quadril, 90 de joelho. Se eu tiver com isso, dificilmente o meu pé fica pendurado. Então, é outra questão, também não pode. Mas se o joelho e o quadril estiver alinhado, o pé também vai estar alinhado automaticamente. Caso não aconteça, colocar um apoio para os pés, porque eu não posso ficar com o pé muito tempo nessa postura, tá? De plantiflexão, porque começa a dar compressão nervosa. E aí começam os problemas neurológicos, inclusive, nessa região. Tá? Então, como que foi a atuação da físio? Tentando prevenir isso, tentando mostrar esse trabalho de adequação postural. A gente nem sempre tem acesso a todo mundo, mas foi muito divulgado e continua sendo divulgado isso na mídia, né, de orientações posturais, e de preferência algumas pausas. Né? A gente não pode ficar 8 horas, como ficávamos em um escritório ou em uma sala, frente ao computador na mesma posição. Num escritório, você tinha o seu horário do cafezinho, o seu horário do almoço. Em casa, a coisa virou uma escravidão. Você almoça na frente do computador com a tela desligada, você pega um café e vem correndo tomar aqui, mas você não sai da tela. E outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre o imediatismo das redes sociais, o WhatsApp. O WhatsApp, quem manda o WhatsApp quer ser respondido na hora. Eu também sou assim, muitas vezes. Eu estou com pressa, eu não mando e-mail, eu mando WhatsApp. Mas eu tenho que entender que a outra pessoa talvez não esteja no momento de responder. Talvez ela esteja em aula, talvez ela esteja atendendo um outro paciente. Então, eu tenho que aguardar. Então, não quer dizer que eu mandei pelo WhatsApp e que eu tenho que ser respondido na hora. E aí os adolescentes olham e falam, ai, me deixou no vácuo, né? Que é a frase que eles usam. Não, não é que deixou. Eu vi que você me mandou, mas eu não posso te responder agora. Já já eu respondo.
A Alessandra tem um monte de coisa para fazer, então às vezes ela lê e esquece, né, Agenor? Você sabe disso, porque você me mandou uma mensagem e eu demorei para te responder. Às vezes eu estou fazendo uma coisa, eu leio, esqueço, vou fazer outras, aí depois, às vezes, no dia seguinte eu lembro, ou então as pessoas me cobram, Alê, tudo bem? Vamos lá, vamos responder, né? Mas esse imediatismo também gera um estresse. Então, além dessa coisa de postura errada, de mobiliário inadequado, ainda tem o estresse da produtividade. No início, muito mais. Agora as pessoas se acalmaram. Tudo bem, estamos voltando, né? Muita gente já voltou ao seu trabalho normalmente, mas as pessoas já estão acostumadas ao serviço remoto. Antigamente, a cultura do trabalhar em casa é não estar fazendo nada, né? Então, você está em casa, imagina, a pessoa está em sessão da tarde, ela não vai trabalhar a essa hora. Não, ela vai sim, ela sabe que ela tem aquela meta para cumprir hoje. Ela pode não fazer das 8 da manhã às 5 da tarde, mas talvez ela passe a noite fazendo, e ela vai cumprir essa meta naquele dia. Então, o serviço remoto, essa cultura de serviço remoto é isso. Não é estar conectado das 8 às 5. É realizar o seu trabalho, aquela meta do dia, em algum momento do dia. Você tem até às 6 para entregar um relatório. Se você vai fazer isso às 5 da manhã, ao meio-dia, ou das 3 às 6, não interessa. É importante que você cumpra a sua meta. Então, hoje, essa relação esse estresse emocional do trabalho remoto tem diminuído, mas o postural ainda continua o mesmo, porque as pessoas ainda, muitos não têm condições de adequar os mobiliários e ainda continuam da mesma forma inicial, né? E outros até têm, mas assim, não, isso vai passar, não vou investir e acaba deixando. Mas a fisioterapia teve um papel, tem ainda muito importante nessa questão. E outras, né? Não sei se na sequência, eu não lembro agora a gente falando sobre isso, falando da parte UTI, né, a importância da fisioterapia em outros tratamentos da COVID. Não sei se você vai questionar isso, Agenor, ou se a gente vai ficar só na parte musculoesquelética. Não, vou sim. Aqui o Eduardo ele pergunta: moro num local que tem escadas e as utilizo com frequência, há pelo menos 20 anos. Quais os efeitos que isso pode implicar no joelho ou outra região do corpo? Na verdade, Edu, né? Na verdade, Edu, isso não vai implicar em muita coisa se você não fizer o uso excessivo de pesos nessas escadas, né? Então, por exemplo, você falou há 20 anos. Há 20 anos atrás você tinha um peso, né? Pela foto que eu estou vendo aqui, você era criança há 20 anos atrás, né? Então, você tinha um processo, um corpo, né? Uma estrutura, um biotipo diferente do que você tem hoje, porque era uma criança. Nós sofremos ao longo do tempo uma degeneração musculoesquelética, isso é normal, é fisiológico. Então, o meu corpo hoje não é o meu corpo de 20 anos atrás. Então, começam a aparecer rigidez muscular, ligamentos ficam mais rígidos, a articulação não é tão nutrida como é de uma criança, né? Então, eu tenho que respeitar esse processo de envelhecimento do meu corpo. Lá atrás, há 20 anos, você sobe essas escadas com uma disposição X. Daqui a 20 anos para frente, você vai ver que essa disposição vai diminuir porque é fisiológico, não é a escada que vai te prejudicar, tá? Desde que, lembra a história do mercado? Carregar tudo de uma vez para não ter que fazer duas viagens? Isso aí sim vai te prejudicar. Então, isso pode antecipar o processo de envelhecimento, pode antecipar o desgaste dessa articulação. E aí sim você pode ter problemas futuros, tá? O ganho de peso também é importante, né? Se a gente ganha peso, o meu corpo tem que sustentar, né? Meu quadril, meu joelho, meu tornozelo tem que sustentar esse peso. E na hora de subir escada, isso é mais difícil. Então, isso pode antecipar futuras lesões que seriam num processo natural musculoesquelético de uma pessoa que mora numa casa térrea, por exemplo. Certo. Ele comenta na telemarketing é conhecido como NR17, mas na prática muitos operadores não conseguem essa prática. O que é isso, NR17? A NR17 é uma norma regulamentadora, tá? Quando a gente faz os afastamentos, a gente não, né? Quem afasta é o médico, mas a gente também faz relatórios para perícia. Então, a NR17 é uma norma regulamentadora que organiza esses afastamentos do funcionário, do paciente, e
organiza o mobiliário adequado. Desculpa, gente, o cachorro. Online tem dessas coisas, né? Então, ele regulamenta essa questão dos mobiliários adequados para essas lesões, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha conhecimento. Quem vai trabalhar com fisioterapia preventiva é importante saber sobre essas leis, saber sobre essas normas regulamentadoras, porque isso vai ajudar muito no processo de melhora desses pacientes, tá? Inclusive a questão pericial, tem uma série de coisas burocráticas envolvidas nisso, né? É. Luísa E aí, pergunta, deixa eu só complementar, Genor, pois que eu não. abri a caixinha aqui, me perdoe. Aí ele coloca, né, que na prática muitos operadores não seguem. Infelizmente, é isso mesmo. Muitos operadores ainda não seguem essa norma regulamentadora desses mobiliários, né? E a gente ainda tem muito paciente, que é o que eu falei para vocês. Se a gente tivesse isso cumprido regularmente, teríamos um trabalho preventivo e não curativo. Como eles não seguem, infelizmente a gente ainda trabalha muito com a questão de ler e dort por causa desses mobiliários inadequados. É. Mobiliários e atitudes, né? Porque é a questão do telefone e tal, apesar do fonezinho, mas ainda tem lugar que é bem precário para trabalhar mesmo. Uhum. Luísa, poderia falar a respeito da terapia orientada à tarefa? Qual a diferença dessa abordagem pela fisioterapia da atuação do terapeuta ocupacional? Antes, Alessandra, por favor, seguindo a pergunta da Luísa, em que se aproxima, em que se distancia e como são complementares fisioterapia e terapia ocupacional? Nossa, parceiros, somos muito parceiros, né? A gente faz um trabalho de reabilitação junto com a terapia ocupacional. Muitas vezes a gente faz o primeiro estágio dessa reabilitação, e no momento a gente vai trabalhar essa parceria para reeducar esses movimentos, né? Então a gente precisa da parceria da terapia ocupacional para que essa pessoa não saia só com aquela questão curativa na cabeça, para que ele aprenda a fazer determinados movimentos, determinadas posturas, e que ele não tenha uma nova lesão ou um novo surto daquela dor crônica que ele apresenta, né? Então, a terapia ocupacional é o nosso, a gente deles e eles da gente, né? Um complementa o outro e a gente trabalha junto. Lá no Mário Covas, a gente tem meio que uma subdivisão. Nós ficamos na fisioterapia, como tem um número muito grande de pacientes, aí na fisio a gente fica com coluna, membro superior, alguns, e membro inferior na totalidade, e a terapia ocupacional fica com toda a parte de membro superior e às vezes coluna cervical, né? Pelo número de pacientes que a gente atende, existe essa subdivisão. Mas na realidade, não existe subdivisão. A gente trabalha junto para tudo, tá? Não é porque terapia ocupacional que trabalha só com mão, não. Vai trabalhar com tudo aí com os nossos pacientes. Uhum. E aí, a pergunta da E o Lu, que é pode essa repetir? terapia orientada à tarefa e qual a diferença dessa abordagem na fisioterapia do ETO? Então, a terapia orientada para a tarefa é mais ou menos esse direcionamento mesmo, né? De como fazer melhor aquela sua atuação. Então, se eu vou trabalhar com mais digitação ou com costura, uma manicure, por exemplo, né? Eu tenho que orientar quais as melhores posturas, porque a tendência de uma manicure, por exemplo, a desenvolver uma tendinite de polegar é muito grande. Então, a gente precisa orientar isso, orientar da melhor forma essa paciente, posturas e materiais, materiais, inclusive alargadores de alicate, né? Existem adaptadores que a gente usa nos utensílios, utensílios do dia a dia, garfo, faca, né? Para aqueles pacientes que não conseguem ter preensão para poder comer sozinho. Então, a gente faz essas orientações e somos complementadas, e muitas vezes até eles orientam na terapia ocupacional e a gente une isso à nossa terapia, né? Então, é muito importante que a gente esteja casado. Nem todo lugar tem esse acesso, graças a Deus, que a gente tem no Mário Covas, né? No Mário Covas a gente tem a terapia ocupacional do lado da nossa sala, da físio. E aí a gente tem essa conversa direta, mas nem todo lugar tem esse acesso, infelizmente, né? E aí acaba ficando, não tem a conversa de profissionais, e aí acaba ficando muito isolado. A físio faz isso, o terapeuta ocupacional faz aquilo, eles não se conversam, se bem que hoje com o WhatsApp a coisa é muito mais fácil,
mas facilita quando você trabalha no mesmo ambiente, né? O sucesso dessas terapias, quando a gente trabalha no mesmo ambiente, é muito melhor. Uhum. Quando nós falávamos sobre o atendimento à Covid, você falou que o fisioterapeuta atua também na UTI. Além da UTI, que outros lugares ele atua e como é que é esse processo de trabalho na UTI? Tá, vou falar um pouquinho do Covid rapidinho. Se eu estiver exagerando no tempo, você me avisa, tá, Genor? Fique à Eu vontade, gosto de falar. à Então, na vontade. questão do Covid, tudo começou como uma doença respiratória, né? Então, a ventilação mecânica, né, que são os equipamentos lá para entubar o paciente, que são utilizados na intubação do paciente, antigamente ela era manuseada apenas pelos médicos. Hoje é uma especialidade da fisioterapia, tá? Então, hoje quem manda é o fisioterapeuta, né? Às vezes muito médico deixa para o fisioterapeuta fazer esse controle, né? Então, quando entubar, quando tirar, né? Então, essa a importância da físio. Então, além de ele trabalhar exercícios respiratórios para aquele paciente que não precisou de intubação, ainda bem, né? Mas tem aquele paciente que precisou ser sedado para poder intubar. Quando existe a sedação não é só para intubar. A gente tem que pensar que quando a gente seda um paciente, que a gente dá um anestésico nível master para esse paciente desconectar da vida, desconectar do mundo, eu tenho ações no coração, eu tenho ações no rim, eu tenho ações no meu músculo esquelético, né? Então, o fisioterapeuta, ele da UTI, nesse momento para o COVID, ele não trabalhou só respiração, ele trabalhou movimento, ele trabalhou funções, né? Então, ele dá exercícios, às vezes não, tem que ser, né? Nesse caso, passivos, ele trabalha de maneira passiva com o paciente, fazendo movimentos de amplitude com todos os membros, né? Porque o paciente está ali desacordado, ele está sedado, né? E a gente não pode simplesmente, 15 dias da Covid, o paciente ficou entubado sem fazer nada. Ele vai virar isso aqui quando ele levantar. Não vai ter músculo que sustente ele em pé, né? Então a gente precisa ativar as articulações, precisa ativar essa musculatura. Ótimo, saiu da sedação, saiu da intubação, tá lindo. Só que aí vem, agora tem se falado muito, né, nas sequelas pós-Covid. E aí o fisioterapeuta entra nisso também, né? Na reabilitação cardiovascular, não esquecemos das tromboses que vieram bastante, muitos pacientes amputados pós-Covid. E aí, além da reabilitação cardiovascular, a gente entra com a reabilitação nos pacientes amputados, ensiná-los a andar novamente, colocar uma prótese, tirar a prótese, andar com a prótese, né? Orientar qual a melhor prótese para esse paciente, é a gente que faz isso também, né? Claro, a gente, terapia ocupacional, quando a gente tem esse conjunto, né, essa oportunidade. Então, vem essa questão cardiovascular, vem a questão músculo-esquelética e continua a parte respiratória, porque muitos, por muito tempo, ainda têm as queixas, né, de falta de ar, de cansaço, a questão do paladar, né, que a gente tem trabalhado também com os pacientes, essa questão, né, aí vai mais para fono, aí é uma outra profissional, uma outra equipe que a gente envolve. Então, o trabalho com Covid não fica só na físio, não fica só no médico, só na enfermeira. É uma equipe desde a faxina, né, que eu acho que é a equipe master, né, nesse momento de pandemia, de tanta sujeira, de tanta, né, eu acho que aquele pessoal ali tem uma importância sem tamanho até que chegue no médico, né? Então, todo mundo ali tem o seu papel dentro do hospital, dentro da UTI e até dentro de casa. A gente tem algumas alunas, ontem, uma aluna me contou que o pai positivou. Ele está em casa, está bem, super controlado, mas está isolado no quarto. E como é que é isso? Como é que essa aluna, eu suspendi a aluna do estágio até que ela faça o teste, claro, né, por segurança, mas como que é isso dentro de casa? Então, ele está isolado, ele vai precisar ir ao banheiro. Nem todo mundo tem uma suíte, né? Então, ele vai precisar circular pela casa de máscara. Acabou de usar o banheiro, vem alguém, ou o próprio paciente, não porque ele está contaminado, é interessante que não seja ele, mas alguém da casa, todo paramentado, luvas, avental, máscara N95, não pode ser a cirúrgica, tá? Porque existe uma contaminação local, então tem que ser a N95. Faz a asepsia daquele banheiro, tá? É horrível? É um período de estresse de 10, 15 dias, né? Normalmente são 10 dias que é o período de contaminação.
Mas é necessário cuidado, porque senão a casa inteira vai contaminar, se isso não acontecer. Da mesma forma que nós tivemos alunos que o pai ou a mãe deu positivo, e depois de 3, 4 dias ele positivou. Por quê? Não teve esse cuidado de usar. Hoje eles já estão mais orientados, está todo mundo, né? Mais orientado mais orientados em relação a isso. Mas ainda corre um risco da gente ter uma contaminaçãozinha dentro de casa, né? Entre pai, mãe, irmão, filho. Então, a primeira coisa é a gente tirar da rua até que dê negativo. Deu negativo, então, mesmo assim, tomando todos os cuidados dentro de casa. Respondia, Genor? Sim, sim. Ainda Então, sobre a Covid, Alessandra, o governo federal ele assumiu uma postura negacionista, anticientífica, por um bom período. E, apesar disso, os governos estaduais patrocinaram o processo de vacinação. Nós agora avançamos bastante e tem decaído o número de pessoas adoecidas. uhum. Mas, por exemplo, estamos nos aproximando de novo de carnaval, festas de fim de ano. Já é hora de baixar a guarda, tem que tomar cuidado. Por exemplo, na Alemanha, está se postulando que a partir de 1º de janeiro de 22 a vacinação seja obrigatória, porque, afinal, aquele grupo que não se vacina, ele acaba, além de prejudicar a si próprio, expõe os demais. Como é Sim. que é essa questão de saúde pública da negação do processo vacinal? A gente tem aí visto, né, em mídias, né, tanto rede social como TV, muito essa questão, né, de alguns funcionários que foram, inclusive, mandados embora, né, por justa causa, porque não quiseram tomar vacina e tudo mais. É complicado a gente obrigar a pessoa, mas, sob o ponto de vista de saúde pública, né, a gente sabe que as pessoas que transmitem isso são aquelas pessoas que não estão imunizadas. Não quer dizer que nós, imunizados, eu já tomei a terceira dose por ser da área de saúde, né? Então a minha já foi. Eu estou imunizada, mas não quer dizer que eu não pegue. A única coisa é que isso é estudos de várias vacinas, não estou falando nem de vacina de Covid, né? Se a gente pegar o calendário vacinal lá da criança, as vacinas elas vêm não para impedir, mas que as sequelas dela ou da doença, ou que a doença se instale de uma maneira menos agressiva. Tanto é que muitos tomam vacina de catapora e tem catapora. Sarampo, tem sarampo, mas tudo atenuado. A ideia da vacina é diminuir o problema que essa doença pode causar. Então, não quer dizer que eu não pegue. Eu posso pegar, sim. Só que, para mim, essa consequência é menor. Porém, eu posso passar para minha avó, tadinha, que Deus a tenha, que eu não tenho mais, vozinha, mas eu poderia passar para a vozinha e a vozinha vir a ter problema se ela não for vacinada. Então, é uma cadeia. Eu fui vacinada, posso pegar com menos problema. A minha avó não tomou vacina e ela pode morrer porque eu transmiti, né? Agora, se a avó for vacinada, ela pode pegar atenuado também. Então, eu acho que, assim, é um processo de cadeia, né? A gente tem realmente que vacinar, mas isso também é uma questão que uns concordam, outros não, né? Ah, não, não tem que vacinar. A minha opinião, Alessandra, tem sim que vacinar. Nós, ainda que trabalhamos dentro de um hospital, que a gente tem contato com muitas pessoas, doentes ou não, a gente não sabe, Covid não está escrito, tem gente que não tem sintoma, né? Eu não trabalho em UTI, eu trabalho em ambulatório, então a minha chance é menor, mas eu entro no elevador, muitas vezes com paciente, né? Pacientes que estão indo lá para consulta de rotina, só que ele não sabe se ele tem ou não, né? Eu ando pela rua, né? Eu não preciso de transporte público, mas quem precisa de transporte público tá arriscado, tá sujeito. Então, se a gente conseguir diminuir as sequelas disso, né? Não digo nem sequela, mas os riscos. Se a gente conseguir diminuir esse risco do paciente ficar numa situação pior, é através da vacina. E com relação aos métodos, né? Ah, vem ano novo, vem carnaval. Gente, não bobeia. Máscara, pelo menos a cirúrgica. Não precisa ser a ponto de, vamos para a N95. Tá meio uma tendência que as coisas serão liberadas mesmo. A gente sabe disso. Ano novo, carnaval, né? Alguns se manifestam contra, outros a favor. Caso você vá, máscara.
Evite aglomeração, evite ficar em lugares fechados com ar-condicionado, né? Se tiver que sair, eu preciso almoçar. Não vamos ser hipócritas a ponto de dizer que ninguém sai, ninguém faz mais nada, porque hoje a vida está praticamente normal. Mas evitem certos lugares. Eu acho que a consciência de cada um de nós é que tem que mover isso. Eu preciso me preocupar com o outro. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente, né? Alguns não mudou nada, né? Mas para a grande maioria da população e pelas pessoas que eu converso, eu vejo muito isso. Não sou só eu no mundo, eu não tenho que olhar só para mim, eu tenho que olhar para todo mundo que está em volta, né? Então, mas a minha avó tem isso, eu moro com a minha filha que tem diabetes, eu moro com não sei quem e tal. Tá, mas fora a sua casa, você pode contaminar outras pessoas. Não é porque não é seu sangue que você não vai dar importância, né? Então, eu acho que isso melhorou muito, e muito, e muito a condição do brasileiro. Claro que tem uns que dão uns tapas no meio da orelha, porque não mudou nada, né? Mas, graças a Deus, a maior parte da população se comoveu, né? Também não tinha como não, né? Esse número de mortes que nós tivemos, então as pessoas estão mais conscientes. Mas não vamos esquecer, final de ano tá aí, Papai Noel chegou, não morreu de Covid, né? Mandaram falar para as criancinhas que ele morreu de Covid, mas não morreu, para não dar presente. Ele tá aí, Papai Noel tá chegando, mas o Covid também tá. Então, máscara, quer curtir e tal, só evita muita aglomeração, muita não, né? Porque aglomeração é aglomeração. Só evite a aglomeração mesmo, bloquinho de carnaval, essas coisas. Evitem, se puderem, o quanto puder, e máscara. A gente sabe que tem coisas que estão atreladas, né? Bloquinho de carnaval, garrafinha de cerveja sem a máscara. E aí vem o caos, né? Então, tomar esse cuidado. Se tiver que comer e beber, ficar um pouco mais isolado, né? Então, tomar certos cuidados é muito importante. Inclusive, aqui a Luísa observa que estão discutindo, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de São Paulo, a liberação de máscaras já no próximo mês. Eu espero que não. Isso aumenta as condições de risco. Sim. E se não é prematura essa medida? Na minha opinião, é prematura sim, porque agora que vem essas festas onde vai ter mais gente aglomerada, né? Mesmo em festas de família, vai ter mais gente junto. Então, eu acho que é precoce, sim, essa questão de liberar as máscaras, né? A gente vê pela rua, muita gente que não usa, em bares, restaurantes, a gente vê realmente essa realidade. Mas enquanto tiver alguma coisa que obriga, ainda existe uma segurança, né? A maior parte usa, ainda existe essa segurança. Eu espero que eles revejam isso para segurar, já que querem liberar festividades, que segurem um pouco mais esse uso de máscara, né? Agora, se não liberar, não é obrigado, eu não vou usar. É a sua consciência. Lembra tudo que a gente passou até aqui, né? Você não perdeu ninguém da sua família? Nossa, que maravilha, né? Ninguém passou por nada ruim na sua família? Que bom, e que Deus ajude que continue assim. Usa máscara, continua assim, né? Não é porque está liberado, o governo liberou, então não vou mais usar. Gente, é uma questão nossa. O vírus é essencialmente respiratório, né? Se eu falar cuspindo, eu contamino você, se você estiver sem máscara e eu estiver com Covid. Se eu espirrar, eu contamino você, né? Então, é um vírus respiratório. E o único jeito que a gente tem de conter é a máscara. Não tem jeito. Inclusive, os governos em todo o mundo, eles têm enfrentado protestos sobre essas medidas sanitárias para evitar a contaminação. Por exemplo, em Singapura, o governo ele obriga que a pessoa se responsabilize, caso não queira tomar vacina, a pagar os custos médicos, porque afinal ele está pondo em risco os demais também. Você Olha falou que é uma medida boa. Empatia, né? Pessoas sem empatia não querem saber da vida dos outros. Exato. Exatamente. Não tem nada comigo, então não quero nem saber, né? Uhum. Exatamente. Mas é uma medida interessante. Quem sabe educar pelo bolso talvez faça com que as pessoas... Muitas vezes a gente sabe que o bolso é que resolve, né? Exato. O Edu Araújo pergunta sobre a Covid. Houve alguns casos em que as pessoas sentiam dores intensas, como se o corpo estivesse mole. A Covid pode afetar algo nas articulações? Pode deixar alguma sequela?
Que sequelas seriam essas? Não existe ainda, Edu, nenhuma comprovação científica sobre as articulações especificamente, tá? Mas como a gente tem uma diminuição de função sistêmica, né? Então, o nosso rim diminui a função, muitos morreram de insuficiência renal, né? Precisaram de, nossa, fugiu o nome agora, de transfusão, né? Então, muitos precisavam fazer diálise por conta da insuficiência renal. Muitos têm um condicionamento cardiorrespiratório ruim por sequela, né? Por conta dessa alteração cardiovascular, você tem uma nutrição menor dos tecidos musculares, articulares e adjacentes, né? Então, todo o sistema músculo-esquelético, ele fica comprometido por conta disso, além da medicação. Lembra que eu falei da sedação lá atrás? Quando um paciente é sedado, ele é sedado num nível para poder intubar, que a parte nervosa, a condução nervosa dos músculos cai a nível como se esse paciente fosse, vou comparar assim bem esdrúxulamente, mas como se o paciente fosse um tetraplégico, ele não consegue movimentar absolutamente nada. E aí, quando ele volta da sedação, ele volta, não sei se alguém aqui já ficou imobilizado por muito tempo, né? Lá na época do gesso, quando se ficava muito com gesso, ele volta com uma sensação de fraqueza intensa. Então, é medicação, mais todos os desarranjos sistêmicos que a Covid trouxe naquele período. Então, não é nada específico na articulação, mas sim no sistema músculo-esquelético. E ela pode deixar sequelas, sim, de fraqueza muscular, diminuição, né, além da fraqueza, diminuição do trofismo muscular, incapacidade para marcha, as amputações que eu falei para vocês, né, uma sequela aí que não tem como reverter, né, por causa das tromboses. Tem uma série de coisas aí no músculo esquelético que está bem relacionada à COVID, mas que ainda estão publicando, porque a principal publicação, o principal estudo, o principal foco é a parte respiratória, né? Que é a questão da transmissão e melhorar essa parte. Porque se eu melhoro essa parte, eu consigo melhorar os sistemas. A partir do momento que eu tenho uma complicação cardiorrespiratória, eu comprometo todos os outros. Então, eu preciso chegar na fonte, né? Da mesma forma que vocês podem até falar para mim, Ale, tem casos que não tem respiratório, que não tem sintoma respiratório, tem sintoma gastrointestinal. E a gente sabe disso, né? Que muitos pacientes foram para o médico com diarreia, ânsia de vômito, chegou lá, fez um teste de Covid e deu positivo, porque nada estava dando e essa pessoa continuava ruim, nada era positivo. E aí chegou no momento que fizeram um teste de Covid e essa pessoa tinha Covid. Então, assim, tem muita coisa que ainda estão relacionando ao Covid, que se descobre que é pelo Covid, mas não foi na área RESP. Para esses pacientes, eles têm menos problema sistêmico, mas tem também. Ficam por um período referindo para a gente na reabilitação o cansaço muscular, porque mexe com a nutrição, né? A partir do momento que eu tenho alteração de pressão, né, pressão arterial. E além da pressão arterial, o sangue, alterando a pressão arterial, esse sangue não chega adequadamente aos músculos e não nutre. Quem nutre o músculo é o sangue, né, que leva os nutrientes. E aí, se ele não nutre o músculo não contrai efetivamente, ele vai ficando cada vez mais fraco. Então, tem casos de pacientes que chegam em cadeiras de rodas para a gente reabilitar. Nossa, você tem um problema de coluna, isso, aquilo. Não, eu tive Covid, não consigo ficar de pé. Nós tivemos um caso lá no hospital, ele era atendido de manhã, se eu não me engano. Um senhorzinho, ele vinha de cadeiras de rodas, né? Ele não conseguia movimentar as duas pernas. Teve trombose? Não. Ele só tinha fraqueza. Ele ficou entubado por 20 dias, sedado por 20 dias. E ele tinha uma fraqueza imensa. Ele não conseguia ficar de pé. Da mesma forma que vocês devem ter visto vários casos na televisão que passou isso também, né? A pessoa perde peso muito rápido, perde massa muscular muito rápido, muito nutriente, e aí ele não consegue sustentar o peso do próprio corpo. Então, as condições musculoesqueléticas, elas ficam muito afetadas pela nutrição mesmo. Certo. Nutrição muscular, não só nutrição, né? Uhum. Luísa pergunta, quais os efeitos dos anestésicos e demais medicamentos sedativos na força muscular, inclusive em músculos respiratórios? Diminuir a ação muscular, né? Para que você, um dos objetivos, né, da sedação para poder entubar é diminuir a ação muscular, para que você relaxe
fique num estado mínimo de tensão de tudo, né? De todos os seus órgãos, de todos os sistemas. Então, você fica no mínimo de atividade para que você consiga ter um bom resultado dessa ventilação mecânica, porque se você estiver agitado, você vai querer tirar o tubo, né? Se você tiver um mínimo de consciência, você não vai responder ao tratamento. Então, é rebaixar o nível de consciência dessa pessoa mesmo, um coma, tá? Não propriamente dito, mas rebaixar o nível de consciência dessa pessoa para que essa pessoa tenha um bom resultado. Então, se a gente rebaixa o nível de consciência, tudo rebaixa. Não só a parte respiratória, mas a parte neurológica, né? Também vai diminuir os impulsos nervosos, diminuindo a contração muscular, que na verdade esse é o objetivo, é a pessoa ficar quietinha lá, para não ter que restringir e tudo mais, tá? Uhum. Os exercícios passivos são indicados em casos de imobilidade apenas? Pergunta a Luiz. Se falando de COVID, nesse momento, sim. Mas na físio, em geral, não, tá? Na físio, a gente às vezes faz a mobilização passiva para ganhar amplitude de movimento. Então, um paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, de cotovelo, tá? Colocou uma placa, um pino por conta de uma fratura. Ele chega para a gente com uma limitação, ele não consegue nem estender e nem fletir. Então, a gente vai trabalhar algumas técnicas passivas com ele, né, de alongamento muscular, mas passivamente eu faço para ele para ganhar amplitude de movimento. Agora, num caso de um paciente sedado, sim, a gente precisa trabalhar passivamente porque ele está sedado, né? Então a gente tem que trabalhar de maneira passiva. Agora, nos pacientes ativos, né, nos pacientes que vêm para a gente no ambulatório, passivo só se houver necessidade, senão quem faz é o paciente. O máximo que a gente faz é complementar o exercício. Então, por exemplo, o paciente ele dobra o cotovelo até 90 graus, mas eu quero que ele faça mais, ele não consegue. Então, eu oriento, vai até onde você consegue e eu termino. Tá? Então, aí a gente chama de ativo assistido, né? Ele faz parte e eu complemento o restante do movimento. Mas é só nesse momento que é indicado, o resto tem que ser ativo mesmo, porque a contração muscular ativa é que responde, é aquela que vai trazer você à normalidade, o que a gente chama de normalidade. Luiz ainda pergunta, os exercícios passivos são capazes de ativar a circulação e assim manter o trofismo muscular? Ou o fortalecimento é feito apenas ativamente após a retirada dos sedativos? Eu abri aqui a caixinha porque a pergunta é grande, tá, Genor? Fique à vontade. Com relação aos exercícios passivos capazes de ativar a circulação, sim, tá? Então, o exercício passivo, ele vai me ajudar, porque apesar de não ter a contratilidade muscular, mas eu consigo fazer o movimento para ele, e aí eu ativo essa circulação. Com relação ao trofismo muscular, não, porque o trofismo muscular, ele só é mantido quando a gente faz contração ativa. E existiu alguns estudos, não sei se já foram publicados, mas eu vi alguns estudos acontecerem no Mário Covas, em hospitais do Sul, porque eu tenho ex-alunas que trabalham lá, que estão morando lá, sobre o uso de correntes elétricas para esses pacientes sedados, tá? Eu ainda não sei se foi publicado. Então, utilizar a corrente Fez ou a corrente russa para estimular a musculatura, né? Como passivamente a gente não consegue aumentar o trofismo, o tamanho da musculatura, então utilizar lançar mão, né, dessas correntes elétricas para que a gente consiga, pelo menos, manter um nível, porque a gente tem vários graus de contratura, de contração muscular, né? Então, a gente mantém um nível mínimo para a hora que ele sair dessa sedação, a gente conseguir partir dali para frente, não lá atrás, que é o que aconteceu na maioria das vezes, né? A gente tinha que sair do zero e começar de novo. Ah, quero estudar físio também. Gostei, Lu, pode vir. Alessandra, me diga uma coisa, agora é uma coisa que muita gente tem interesse, né? Gostaria que você pudesse nos dar algumas recomendações de posturas adequadas para ler um livro, escrever no computador, falar ao telefone. Certo, vamos lá então. Algumas já fui falando, mas agora vamos concentrar. Isso. Vou fechar aqui, senão vou ficar lendo as perguntas e aí eu me distraio, tá, Edu? Já falo aí para você também. Então, com relação às recomendações, né? Aquilo que eu falei, se você vai trabalhar sentado, altura do quadril e joelho, isso é muito importante para a nossa coluna, né? Então, a altura da cadeira, sempre quadril e joelhos alinhados. Então, eu tenho aqui um quadril, tenho aqui um joelho, ele tem que ficar alinhado, tá?
Pernas, pé apoiado totalmente no chão. Evitem cruzar as pernas, ficar em ponta de pé embaixo da mesa. É claro que, se a sua carga de trabalho é muito grande, vai cansar, ficar totalmente apoiado. Uma hora você muda a posição, vira para lá, vira para cá. Isso é normal, né? Mudar posicionamentos a cada 1h30, 2 horas é absolutamente normal. O que você não pode é ficar numa postura sem completo apoio por muito tempo. Então, é a mesma coisa que você está sentado assistindo televisão com a perna cruzada. Passou meia hora, parece que tem um formigueiro no seu pé, né? Por quê? Você fez uma compressão nervosa ali na panturrilha. Então, é uma postura que estava te relaxando, que era uma postura legal, mas que agora você não consegue andar, né? Então, a gente pode sim adotar posturas para relaxar durante alguns minutos, mas lembrar que logo tem que voltar à postura certinha. O sentar, não basta só eu ter cadeira com joelho e quadril na mesma altura e sentar assim, né? Deitar praticamente na cadeira. Nossa porção final da coluna tem um osso que parece um triângulo, chama sacro. Quando a gente senta meio deitado, a gente fala que está sentado no sacro, né? Porque você realmente senta nessa região final da coluna. E essa, para quem está trabalhando, não é a melhor postura. Então, sentar sempre com o quadril a 90 graus. Se você fizer essa postura de deitar e sentar sobre o sacro, o seu quadril não vai estar a 90. Então, já dá para ter uma ideia de como deve ser a postura ao sentar. Cansei, Ale, tô vendo uma aula de 1h30, eu não aguento mais, eu preciso relaxar. 5 minutinhos de relaxamento e depois você volta, tá? Você pode dar aquela relaxada e depois você volta. Então, o quadril e joelho na mesma altura, pés apoiados. Existem no mercado aqueles apoios de pé para manter uma dorsiflexão, que é o pé para cima. Também não é ideal que você fique o dia todo nesse apoio, é o descanso de pé. Então, sai um pouco da postura reta e depois põe em outras posturas. É o descanso para todas. Nenhuma postura é 100% boa o tempo todo, tá? Então, claro que uma postura de ficar no celular, na retificação o tempo todo é péssima, desde o começo, tá? Mas a postura ereta, como eu estou orientando aqui, 100% do tempo a gente não consegue. Então, a gente vai precisar fazer adequações durante o período de trabalho. Com relação à altura de mesa, cotovelos tem que ficar 90 graus. Então, mesas muito altas, onde o meu cotovelo fique nessa posição, não é legal. Ou mesas muito baixas, que ele fique mais estendido, também não. Eu preciso, deixa eu levantar um pouquinho aqui, eu preciso de 90 graus de flexão dos meus cotovelos para apoiar na mesa. Deixa eu ver aqui mais. Altura do monitor, né? Eu falei lá atrás, a altura do monitor tem que estar sempre à altura dos olhos. Então, existem apoiadores. Você pode usar um livro, né? Pode usar um caderno para elevar o seu monitor. Mas existem, para quem tem condições, no mercado, uns elevadores de teclado, de notebook, né? Não do teclado, para quem tem notebook, ele eleva e deixa inclinado. Então, fica fácil para você digitar e fica fácil a visualização da câmera, a visualização do monitor também, tá? Evitem posicionamentos de flexão de punho por muito tempo, porque isso pode causar túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo todo mundo tem. Síndrome do túnel do carpo pela compressão excessiva dessa região. Então, o ideal é que a gente faça posturas de uma extensãozinha de punho para poder digitar. Porque se eu ficar assim digitando, e é o que acontece no celular, né? A gente fica muito aqui, posturas de encurtamento fazem essas compressões, tá? Que mais? Eu O acho que de celular, mobiliário é isso, o do celular, da parte de uso de celular, né? Então, evitem usar celular na cama. Eu sei que é difícil, porque chega aquele final do dia, você quer deitar, relaxar, e aí você tá com o celular, até pegar no sono, cai na testa, faz um galo, né? Já vi muito dessas cenas. Inclusive eu, tá? Já aconteceu também. Mas evitem a postura deitada com o celular. Evitem deitar no sofá e ficar naquela retificação. Ai, Ale, mas isso é fora da realidade. A gente chega morto em casa, quer mais é deitar. Primeiro erro, chegou em casa, vai tomar banho e tirar essa roupa contaminada da rua. Né? Depois você pensa em deitar no sofá ou na cama, pelo amor de Deus. Eu tenho toque com essas coisas ainda. Vai passar, mas por enquanto eu ainda tenho toque. Enfim, deitou no sofá, tenta colocar uma almofada que não deixe você ficar nessa postura que o queixo encosta no seu tronco,
tá? Quanto mais próximo seu queixo estiver no tronco, mais retificação cervical você vai ter e um futuro processo de hérnia discal, tá? Então, evitem isso, tanto no sofá quanto na cama. Na cama, a gente tem a liberdade de repente, usar aquelas almofadas que são uns triângulos. Não sei se vocês já viram esse apoio de espuma, que ele deixa você recostado e aí você não sofre esse processo com a coluna. Mas as mãos, gente, não esquece. Vocês estão em fechamento de ombro. Opa, perdão, peguei a lanterna aqui sem querer. Vocês estão em fechamento de ombro, porque você está segurando o celular aqui, então você está numa rotação interna de ombro, você está encurtando essa musculatura, alongando demais essa, vai começar a sentir formigar aqui. Então, evitem, coloquem horário, né? Para quem tem isso como lazer, né? A gente que chega em casa à noite, vou fuçar na rede social, lá. Põe horário, faz isso, mas põe horário, tá? Pode fazer isso, mas põe horário, tá? Porque quanto mais a gente ficar, mais comprometimento tem. E aí a questão de punho, né, de polegar, de dedos, é também o tempo de uso, né? Como a gente fica muito aqui, mexe muito o polegar, vai vir as artroses de polegar. Então, esse não tem o que fazer, só reduzir o tempo de uso. A não ser que você use uma órtese, mas normalmente as órteses, né, que são as talas, elas são recomendadas para quem já tem algum problema e não para a gente fazer uma prevenção, né? Porque ela diminui a amplitude de movimento, então você fica mais lento na hora de digitar. Mas para aqueles pacientes que já têm algum processo manual instalado, a gente utiliza a órtese, inclusive, para trabalhar com um pouco mais de lentidão, e isso é até bom, porque quanto mais velocidade, mais deslizamento dos tendões a gente tem, né? Então, quando os tendões deslizam, eles acabam não tendo a lubrificação muito rápido, eles não têm a lubrificação adequada, e aí eles começam a roçar entre eles, fazendo lesões, né? Micro-rupturas, e aí vem as tendinites da vida. Então, vamos nos encaminhando para o final. Tem algumas questões que a gente fecha nelas. Atualmente, quais áreas da fisioterapia têm mais oportunidade de emprego? Nossa, vai depender muito de cada um, né? Da dedicação de cada um, né? Hoje, falando em pandemia, a parte respiratória está no Top Master Plus, né? Mas já caiu bastante, né? Nós tivemos aí uma baixa muito grande de profissionais que desistiram por estresse, né? Não só da físio, mas da enfermagem, de outras áreas da saúde, e não só da saúde, às vezes até administrativas, mas por conta de estresse, de medo, tal. Então, a gente fala que houve baixa porque o pessoal saiu da área e a gente precisou contratar profissionais novos, né? Então, agora isso diminuiu. Como as mortes vêm caindo, o número de contaminados vem caindo, tal, então já não está mais aquele boom. Mas do ano passado para cá, a respiratória é do Top Master Plus mesmo, né? Hoje a gente tem a dermato funcional, que está assim, ganhando um espaço muito grande. Antigamente se falava em dermato funcional, é celulite. Não, não é só isso, gente. Dermato funcional tem inúmeras atuações, né? Para falar de uma diferente, existe uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, né? Que é uma doença autoimune e que traz problemas dermatológicos, manchas, e a gente tem que atuar nisso. Vitiligo, a gente atua, né? Trabalhando não com exercícios, mas com recursos da fototerapia, né? Trabalhando com cicatrização nessas peles de pacientes. Então, assim, a dermato não é só celulite, tá? Não é só tratar a mulherada que tem preguiça de fazer exercício, é isso também, mas a gente tem uma gama muito grande. O esporte, para quem gosta, né, é uma coisa que sempre foi e sempre vai ser, mas a grande maioria dos meninos que fazem fisioterapia, algumas meninas, mas a grande maioria dos meninos que fazem a fisio, eles já vêm em busca do esporte, e quando conhece outras áreas, às vezes acaba indo para outras áreas. Oncologia é uma área que está indo muito bem também, né? Cuidados paliativos, então é uma área que a gente tem trabalhado bastante. A professora Amanda, que é nossa professora de estágio lá no hospital, tem um trabalho super legal, né? Sobre isso, então é uma área que está crescendo bastante. E uma área que cresceu muito nos últimos anos é a saúde pélvica, né? Então, a questão de homens e mulheres, tá? Não se trabalha só mulher na saúde pélvica, não. Na minha época, só se trabalhava mulher, quando eu fiz a minha faculdade lá atrás, né? Eu tinha uma matéria que chamava ginecologia e obstetrícia. Hoje, essa matéria chama saúde pélvica, porque ela abrange
patologias masculinas, femininas, incontinências urinárias, inclusive não só para idosos. Sabe aquela incontinência urinária lá da criança com 7, 8 anos, que não é mais para ter, né? Aquele xixi noturno, que agora fugiu a palavra, me perdoem, tá? Mas que tem os escapes, né, de urina durante a noite, existe tratamento, tá? Então não é só... Incontinência, não é, Alessandra? Oi, Agenor? Incontinência? Não entendi. Incontinência, o termo? A incontinência urinária ela é muito comum com o avançar da idade, pela degeneração que vai acontecendo, fisiológico. Ai, obrigada, Luísa Enurese. Muito obrigada. Uma pela degeneração, pela fisiologia mesmo, né? Porque a gente vai perdendo força de musculatura perineal. Mulheres por conta de parto ou de cirurgias mal sucedidas na região de períneo. Homens por conta de câncer de próstata, né? Ou de diminuição de força muscular também, né? Então, essa região do períneo, ao longo do tempo, o períneo é a musculatura que fica no assoalho pélvico, acho que eu piorei, né? Eu fui falar períneo, assoalho pélvico, acho que vai ficando cada vez pior. Mas é a musculatura que fica lá embaixo, lá onde a gente faz o xixizinho, que contrai, né, a uretra para a gente segurar, fazer o esfíncter, né? Então, essa região precisa de força muscular e ela precisa ser trabalhada. E ao longo do tempo, com a idade, claro que isso muito avançado, né? A gente vai perdendo essa força. E aí vem as incontinências, mas tem as incontinências patológicas e tem a enurese, obrigada, Lu, que é essa perda de urina noturna. E aí tem crianças que saíram já daquela fase de fazer o xixi na cama, lá da criancinha que está tirando a fralda, mas que isso permanece. Eu assisti um congresso ano retrasado, sobre esse tema, porque é um tema que eu não conheço, não é da minha área, né? Nunca me especializei nisso, e eu tinha curiosidade, então fui assistir algumas palestras num congresso que teve lá na faculdade, num encontro que teve lá na faculdade. E aí um dos médicos urologistas, ele trabalha só com criança. Então, assim, 7, 8, 10 anos, 12 anos, tendo essa enurese noturna. Né? Então, é um trabalho feito, tem a equipe de físio, inclusive a nossa professora de saúde pélvica trabalha na equipe desse médico lá na faculdade, então ela aborda todas as idades, os mais jovens, os mais velhos, os patológicos, os fisiológicos e assim por diante, né? E a gente faz o estágio da parte de saúde pélvica uma vez na semana na faculdade, com o grupo masculino e tem alguns femininos também, né? Mas trabalhamos também no Centro de Saúde de Atenção à Mulher, no Rude Ramos, que é o CAISME. Lá a gente trabalha só com mulher, né? Atendemos a parte de incontinência, atendemos os pré-partos, pós-partos, né? Então a gente faz um trabalho geral, amamentação, orientação, amamentação. Então a gente trabalha bastante coisa, muita coisa legal também para ser trabalhada. É uma área nova, não é uma área que eu tenho grande conhecimento, tá? Como eu falei para vocês, quando eu estudei lá atrás, era uma coisa muito básica, né? Não foi uma área que eu quis seguir, talvez por ter sido tão básico, se eu conhecesse mais, talvez seguisse, e a gente se especializa em outras coisas, né? Então, não dá para a gente saber tudo de tudo. Então, aí eu vim para essa área da musculoesquelética, mas é uma área muito legal também, tá? De se trabalhar. E assim, dentro da ortopedia, a gente tem muita coisa legal para se fazer. E o que eu sempre falo, o pessoal acha que ortopedia é choquinho, e não é, né? Como eu falei lá no começo. É choquinho se você souber fazer, senão você só vai acabar com a sua carreira, né? Se você não souber fazer o choquinho, você é um péssimo profissional e vai ser rotulado assim para o resto da vida, porque vem um, vem dois, vem três pacientes, não resolver o problema deles, você vai ficar mal falado mesmo e com razão, né? Então, ortopedia não é isso. Ortopedia é você avaliar o paciente, é mobilizar, é pôr a mão, colocar esse paciente para fazer o movimento, né? E, se necessário, utilizar recursos eletrotermofoto. Ah, estou com uma dor insuportável, não consigo levantar o braço. Ok, vamos fazer um laser para melhorar e depois exercício, né? Dificilmente alguém sai da terapia sem fazer exercício, né? Porque é isso que é necessário. Então, dentro da orto, eu não quero seguir orto, né? Que eu escuto muito isso. Eu não quero seguir orto porque é só aparelho. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você, eu mato, porque não é isso, pelo contrário, é só exercício, aparelho quando necessário, né? Então, o aparelho ele é um recurso auxiliar. O que a gente preconiza é a força muscular, é o equilíbrio muscular. Sem ele,
não tem melhora da dor, não tem melhora da queixa do paciente. Acho que são as áreas mais procuradas hoje em dia. Saúde ocupacional é uma área muito legal, só que a gente ainda tem muitos problemas, como o Edu colocou lá, a questão do telemarketing, né? Eu me lembrei na hora que eu estava comentando, o que a gente vê na questão de saúde ocupacional, ainda muita empresa não querendo abrir as portas para a gente, para o funcionário ter essa conscientização, porque eles têm medo de processo trabalhista, né? Então, ainda existe muito preconceito, é uma área legal, mas a gente tem essa restrição, né? Porque tem muita empresa ainda que, não, a gente quer às vezes fazer um TCC, um trabalho de pesquisa. Não, você vai vir fazer pesquisa aqui? Não, não vou autorizar, não, porque ele vai achar que pode abrir um processo trabalhista e eu arrumo um problema com o resto da minha vida. Então, a saúde ocupacional é uma área legal de prevenção, se a gente conseguisse era show. Mas grandes empresas multinacionais aqui da região já fazem esse trabalho. Isso é muito legal, com muitos funcionários, projetos assim para 2.000 funcionários, 4.000 funcionários. A gente tem professor nosso que já participou desses projetos e outros professores que saíram da faculdade para ter tempo para participar do projeto. Qual é a atuação da fisioterapia no autismo, Alessandra? É inúmera, muitas coisas. A gente pode trabalhar com a parte cognitiva, a gente trabalha com parte de concentração, movimentação, muita coisa a gente pode trabalhar. Os autismos mais graves são mais complicados da gente conseguir essa concentração, a gente precisa ter um ambiente só para ele, né? Então, eu já trabalhei lá no meu começo de carreira, que antes da gente entrar aqui, eu falei que eu trabalhava longe, lá na Zona Norte, né? E eu trabalhava numa escolinha, porque naquela época não existia as escolas que tinham a integração das crianças, né? Então, existiam escolas separadas. E eu trabalhei numa escolinha, né? Que tinha parte pedagógica, tinha fono, físio, toda a equipe. E eu cheguei a atender alguns casos, né? Então, eu precisava de uma sala sozinha, trabalhando a concentração. Então, a gente não trabalha só movimento. A gente trabalha, assim, coordenação, a gente trabalha equilíbrio, mas, assim, tiro da sala, ele vem para mim, eu vou botar um quebra-cabeça, uma musiquinha calma, né? Algumas coisas que facilitem uma luz mais fraquinha, para que isso facilite a concentração e ele se conecte comigo. Aí eu consigo um bom trabalho muscular com ele. Agora, se eu chegar no pique da Globo, como eu fico com os meus pacientes da ortopedia, faz isso, faz aquilo lá, esquece, não tem, não vai. Bom, agora, uma última que é composta, Luísa, nos pacientes neurológicos que não ganharão movimentação ativa, por exemplo, na paralisia cerebral ou outras sequelas neurológicas graves, o exercício passivo é indicado? O objetivo seria a prevenção de deformidades? Quais são os benefícios? Isso mesmo, Lu. Nesse tipo de paciente, como ele não tem movimentação ativa nenhuma, a gente precisa prevenir as fibroses articulares, tá? Toda articulação que não se movimenta por um período, ela cria como se fosse uma cicatrização, que a gente chama de fibrose articular. Essa cicatrização é a cápsula articular que adere no osso, na cartilagem óssea. Tá? E aí, a hora que isso adere, eu não consigo mais levantar o braço, eu não consigo mais esticar o cotovelo. A função dessa articulação cai. Então, a mobilização passiva nos pacientes neurológicos, além, claro, de fazer essa função de prevenir deformidades, prevenir fibroses, ela também normaliza tônus. Ixi, agora complicou. Tônus é um estado de tensão muscular. Então, quando eu estou aqui sentada, eu estou com meu pescoço reto, certo? Quem está mantendo isso? A força muscular dos meus músculos do pescoço e o tônus muscular. O tônus muscular, ele é controlado pelo sistema nervoso central. No caso de uma paralisia cerebral, o meu tônus muscular tende a ser aumentado. Numa síndrome de Down, por exemplo, o tônus tende a ser diminuído. Estou dando alguns exemplos só, mas tem milhares para a gente usar. Aquela criancinha que não consegue segurar o pescoço, que senta com a cabecinha caída, ele tem um tônus muscular diminuído. E a mobilização passiva, através de algumas técnicas coerentes, né? Não é só mobilizar para lá e para cá, existem técnicas adequadas para estimular esse tônus, para esse tônus ativar, para estimular o sistema nervoso central. A gente chama de propriocepção. Então, aí a gente ativa
essas estruturas, esses proprioceptores, para estimular o tônus e essa criancinha adquirir o controle cervical. Muitas crianças que vêm com problemas neurológicos, eles têm um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, mas a gente consegue, muitas vezes, colocá-los próximo à normalidade desses movimentos através dessas manipulações passivas específicas. Não é só chegar e ficar mexendo. Até porque, se eu chegar e ficar mexendo e ele tiver com um tônus alto, que é aquele da paralisia cerebral, normalmente aquelas pessoas que têm a mãozinha fechada, punho para dentro, o braço aqui nessa posição, né? Os AVCs da vida, né? Os pacientes que têm AVC, depois de um período, primeiro ele fica flácido e depois ele fica num padrão, né? Se ele não for atendido adequadamente, ele fica num padrão. O padrão ele vai desenvolver porque é natural da patologia, só que a fisioterapia, a terapia ocupacional, tem a função de prevenir essas deformidades. Então, a gente vai trabalhar com técnicas específicas de mobilização para que esse paciente não tenha essas deformidades. Então, são técnicas específicas de exercício passivo, não é qualquer passivo, não é só esticar e dobrar, tá bom? E que mais? Acho que eu respondi, né? Respondeu sim. Então, tá. Tem mais perguntas, mas eu vou passar para você depois, e se você puder fazer a gentileza de responder. Tá? Tem um comentário aqui do Edu, que ele não conhecia nada de fisioterapia, aprendeu bastante hoje. Olha que bom, estamos com vestibular aberto, Edu, vai lá, vira nosso aluno. Agradeço imensamente pela sua generosidade, uma aula maravilhosa, parabéns, Alessandra. E, foi difícil, mas sim, né, Agenor? As suas considerações finais, por favor. Gente, eu acho que deu para mostrar um pouquinho, bem pouquinho, do que é a fisioterapia, né? O Edu aí já colocou que ficou até com vontade, né? Já aguçou aí para ir para a fisioterapia. Tomara que tenha uma visibilidade muito maior aí, que o pessoal possa ajudar. A gente precisa de mais fisioterapeutas no mercado, né? Profissionais atuantes, profissionais dedicados, porque não adianta fazer fisioterapia para achar que vai tirar foto lá no heliponto da faculdade com o esteto no pescoço, gente, tá? Porque para isso a gente põe modelo, né? A gente quer gente que estude, gente que possa trazer o bem para as pessoas com o máximo de respeito, com o máximo de ética. A gente não pode esquecer que aquela pessoa que a gente atende é o amor de alguém, né? E a gente tem que ter um respeito acima de qualquer coisa na vida. Olha para ele como se fosse seu pai, sua mãe, seu vozinho, sua vozinha querida, né? Ele tem uma família, ele tem alguém ali que preza por ele, e você se prontificou a ser profissional da saúde. Se isso veio para você, é uma missão. E é uma missão mesmo, porque profissional da saúde não é fácil, né? Então, é uma missão e você tem que fazer isso da melhor forma possível. Rios de dinheiro? Esquece. Rios de dinheiro, área da saúde não dá para ninguém, tá? É batalhar mesmo. Se você se destacar, você vai ter o seu campo. Conheço fisioterapeutas super bem-sucedidos, muito mais do que mal, graças a Deus, né? Mas a gente tem que se dedicar. Não é sair da faculdade e achar que vai ficar milionário. Não. Quer dizer, milionário acho que ninguém fica estudando, né, Agenor? Acho que hoje em dia ninguém fica estudando. Mas você pode ter uma condição muito boa de vida, desde que você se dedique e respeito acima de tudo, né? Tá no estágio, ele é seu paciente. Você não é funcionário porque você ainda é estagiário, mas ele é sua responsabilidade. Não falte no estágio, né? Se dedique a esse paciente, estude, explore o seu supervisor de estágio ao máximo que vocês puderem. Vocês estão quem está no estágio, né? Está no último ano, é ali que você tem que tirar dúvida, é ali que você tem que explorar mesmo, né? Você já tem uma carga de conhecimento, é ali que você vai pôr em prática. Então, fisioterapeuta, acima de tudo, é respeito, é explicar para o paciente, sentar com ele, quantas horas for preciso para explicar o problema dele, porque a pessoa entendendo o problema que ela tem, ela se dedica muito mais à reabilitação do que aquele que fala assim, ele falou que eu vou ficar assim para o resto da vida, né? Então, a gente precisa, olha, se você fizer esse movimento, vai melhorar aqui. Pode até ser que você tenha sequelas para o resto da sua vida, mas a gente consegue melhorar esse ponto, esse ponto, esse ponto. Topa? Vamos comigo? Então, vamos embora. Né? Então, eu acho que é isso. É trabalhar com muita ética e respeito pelas pessoas que a gente é responsável.
né? Principalmente lá nos covidões da vida, né? Que a gente está ali para mexer num ventilador mecânico e que a vida daquela pessoa depende da gente, né? O resto também depende, mas aquele do ventilador, Jesus Cristo, muito mais. A Daniele diz, excelentes contribuições, professora, realmente a ética e dedicação caminham em conjunto, em saúde, e é mais que fundamental se comprometer com o ser humano em sua totalidade e suas necessidades. Parabéns. Exatamente, Daniele, é isso mesmo, é ter essa visão, né? A gente preza muito por isso, e eu costumo sempre falar para os alunos, ética a gente não ensina, apesar de ter a matéria na grade curricular, mas a gente não ensina, né? Ética é uma coisa que a pessoa vem, né? E a gente só vai mostrando o melhor caminho dentro da profissão. Mas normalmente as pessoas procuram melhorar, veem exemplos, às vezes não tem aquela dedicação, aquela coisa, mas a hora que começa a ver a contribuição dela para aquela outra pessoa, ele se dedica mais e mais e mais. E é isso que a gente quer despertar no aluno. Esse é o nosso objetivo. Lá no primeiro ano, ele acabou de sair do ensino médio, não sabe nem o que ele está fazendo ali direito, né? Mas aí a gente vai despertando, 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 até que ele saia um profissional que respeite, que tenha dedicação e que saiba, acima de tudo, claro. O principal foco é o estudo, sem dúvida. Mas a gente tenta nortear esse adolescente, esse adulto jovem para isso, para ser um bom profissional e, acima de tudo, dedicado, né, com uma ética acima de tudo. A Luísa fala, e fazemos o juramento, né? Então, Lu, mas apesar disso, a gente vê cada coisa, dá até medo, né? Verdade. Eu vou fazer meu depoimento. A professora Alessandra, além de ser uma excelente professora, com uma extraordinária didática, não só em termos teóricos, em termos práticos, eu tive um problema que se alongou por um período e, pela capacidade, conhecimento e orientação dela, estou plenamente recuperado. Agradeço muito, Alessandra. Imagina, Genor. Portanto, aqueles que tiverem problemas que nós temos na vida, não precisa pedir, eles aparecem. Né? Isso. Procure orientação e, se o problema não for totalmente resolvido, ele pode ser extremamente atenuado para que a pessoa possa desenvolver as suas atividades, o cotidiano, da maneira mais normal possível, não é isso? Exatamente, sempre preservando a qualidade de vida, é o que você falou, né, Agenor? Às vezes a gente não consegue erradicar o problema, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? Algumas doenças crônicas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, mas a gente consegue melhorar as funções do paciente para fazer, para voltar ao trabalho, às suas atividades rotineiras, sem tanto prejuízo, né? Então, pode acontecer, mas na grande maioria das vezes a gente consegue resolver, sim. Exato. E Muito você é obrigado, muito Alessandra. bem-vindo, viu, Agenor? Isso, muito obrigado. Excelente dia, bom fim de semana. Eu que e se agradeço. você puder fazer a gentileza de uma próxima, seria bastante oportuno, porque eu ainda acho que muitas questões ainda precisam ser postas aí para você nos responder. Claro, à vontade. Quando você quiser, a gente marca uma nova, sem problema nenhum. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Qualquer coisa, vocês podem me procurar lá na faculdade, se precisar de alguma orientação, tanto acadêmica, se quiser fazer o curso, viu, Edu? Ou então até alguma alteração, alguma lesão, se for da minha área, eu já ajudo vocês, se não for, eu encaminho para o profissional que é da área, né? Isso a gente também tem que ter uma ética danada, né? Não é da minha ossada, então eu vou encaminhar para o profissional que vai responder por isso, né? Então, isso é muito importante também, não só a ética com o paciente, mas com os colegas também. E só agradeço, só tenho a agradecer essa oportunidade, Agenor, e estou à disposição para futuras. Nós é que agradecemos. Tudo de bom, obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.